Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Meu nome é Felipe Abal e Gabriel Divan, primeira semana de aula eu tô meio sem voz. Ah, tu tá sem voz, né? Na verdade, tu deve ter ficado berrando na frente do hotel, né, de algum artista ou político, né? Porque tu é do fandom, né? Isso aí, exatamente. Pô, tu viu que agora ela vem? Agora ela vem pro Rio de Janeiro. É, né? Agora ela vem, agora foi marcado, agora saiu. Tomara que não saia um I'm devastated, né? Olha, a gente já tá devastated com tanta coisa aí, né? Mas enfim, Felipe, temos aí mais uma semana, mais um programa. Expectativa para o carnaval, expectativa para a nossa torcida aí, né? Dessa vez eu vou acompanhar o Oscar no teu estilo, nós vamos acompanhar, né, com ânsia, com sede, querendo assistir a premiação maravilhosa, os astros, o tapete vermelho, as atrações musicais, né? Cerimônia chatíssima, mas tudo bem. A gente faz qualquer negócio, porque a gente quer torcer. Agora tá valendo, mas eu gosto. Eu começo mais cedo ali, já vendo o red carpet mesmo, assim, aquele negócio de entrando, comentar roupinha e tal. Vendo o que é uma experiência péssima, né? Mas enfim, né, cara, faz tudo parte do ritual. Ai. Bom, isso tudo vai ser alvo, entre outras coisas, é claro, de uma conversa muito bacana que a gente teve com a nossa convidada estreante, mais uma estreante no Vira Casacas, mas antes a gente tem que dar uns recadinhos aqui, né? Nós temos que passar uns salves, ou não é? É verdade, eu tenho vários salves aqui, Gabriel, quem é que começa? Então manda brasa aí, já que o senhor tem vários aí. Lá no Instagram, o Kleber Araújo, ele pediu um salve para a companheira de vida dele, a Letícia, dizendo que ela é mulher forte e guerreira. Eles estão juntos há 12 anos, casados há 3. Desde então eles tentavam engravidar, Gabriel Divan, e agora conseguiram. Então, olha, veio um vira-casaquinha. Parabéns para eles, cara. Felicidades para toda a família ali, ó. Coisa boa compartilhar isso aí com a gente. Vamos lá, porque hoje tem dose dupla do nosso amigo Lui aí, né? Ou pelo menos quase isso, né? Porque ele pediu um salve, ele estava numa missão especial ali, ele estava acompanhando um papo furado ali. Eu não sei nem se eu falo que é para não zicar o negócio aqui. Digamos que ele estava numa situação meio desagradável ali, daí ele disse assim, ó... Eu tô aqui de cor presente, mas eu tô, na verdade, ligado no Vira Casacas aí. Então, pro nosso querido Lui, vamos ter surpresinha aí ao final, porque tem galera do Sindipeto chegando, dando letra, dando recado. Então, quando a gente lembra do Sindipeto, a gente sempre lembra dele e sempre manda um abraço para esse grande companheiro. Lua, Lui! É. Oh boy. Muito bom, um grande abraço pro Lui. Cara, o Carlos lá do Blue Sky também, ele disse, ó, aproveitando o Dia do Gato e também a curtida do Felipe Abal, peço ao Vira Casacas um salve para meus queridos felinos Xoxana, Stella, Luna e Flecha. Porque é evidente, Gabriel, que assim, ó, toda vez que aparece um gato na minha timeline, eu curto, cara. Esse é o tipo de conteúdo que a internet foi criada para isso. Interessante. A gata Xoxana. Eu gostei desse nome. Eu não entendo nada de gatos, mas eu gosto de avaliar os nomes dos gatos. Vocês aparecem com nomes muito criativos. E Xoxana é bacana. É que não é entender de gato, né, cara? Gato é gato, sabe? Qual é que é a raça do teu gato? A raça do meu gato é gato. Não tem esse negócio. Não sei, cara. Tem aquela raça que é gato feio, que é aquele do Egito. Aquele não conta, tá bom. Tá, bom. Mas enfim, não há como não simpatizar com o nome Xoxana, né? É verdade, isso é real. Lá do Spotify, o Henrique disse, ó, caros, este episódio veio a calhar, gostaria de uma terceira saudação ao meu trio calafrio, Sol, Duda e Nina, e daí ele diz uma coisa que é meio, né, aquele negócio complicado, já passamos por isso. Este foi o primeiro episódio após a partida da Solzinha, que descansou após uma sequência de batalhas. Mas, diferentemente do líder argentino exaltado pela Faria Lima, não pedirei conselhos a ela, mas apenas agradecer por tudo que representou para mim. Isso aí, é o correto. O nível daqueles caras a gente vê até por isso, né? Não deixam descansar o pobre animal e fica inventando, fica botando nele a culpa de umas bobagens, né? O bichinho não merece isso aí. Pegou muito na galera isso aí e o medo de batata frita, né, cara? Isso aí eu acho que pegou muito forte, assim. Né? Pois é. Ó, cheguei aqui em casa esses dias, voltando de um passeio de bicicleta, e o que estava acontecendo aqui em casa, Felipe? Uma obra perto da tua casa, não sei. Não, pior ainda. Estava acontecendo a reunião do conselho do condomínio na minha sala. Meu Deus. E entre as conselheiras do condomínio está a Fabiola, que é ouvinte do Vira Casacas, né?
Mas veja. Ouvindo Vira-Casaca, vizinhos aqui de janela, de setor aqui, né? O setor dela, né? O bloco dela é ali do lado, né? Não tem blocos aqui, mas parece que tem. E aí ela tava dizendo assim, aqui, ó, nós vamos fazer aqui uma parte ao vivo, coisa parecida. Eu disse, não, pelo amor de Deus, chega, né? Era só o que me faltava. Mas enfim, mandar um beijo pra ela, né? E não conta pros outros condôminos. Não, né? não conta, não. Mas enfim, né? Eu vou mandar um salve aqui pro chato de galochas da esquerda Ibis. Tá louco, mano. Que ele disse, ó, se der, manda um salve para um conterrâneo misterioso do tio França que tem medo, por motivos óbvios, de dizer quem é. Então, né, não deve ser fácil o conterrâneo do tio França. Pois é, né? Diz que o cara, assim, ó, se dá algum problema aí na região, aí o pessoal explode de raiva. Não, tô brincando. Mas assim... Ai. Ó, vamos lá, então, abraço pra galera aí, né? O pessoal da Terra não tem culpa nenhuma, né? Mas, enfim, eu vou celebrar aqui uma coisa, né? Particular, mas que é óbvio que tem a ver com Vira-Casacas e é óbvio que merece estar no momento dos salves aqui. A gente tinha aquele nosso companheiro, aquele nosso amigo, né, que é o Fernando Binder, que ele tinha falado da galera passarinheira e tudo mais, né. Aí no episódio eu comentei, pô, será que ele é passarinheiro do tipo do Aves do Brasil, né, porque é um grande sucesso, né, o sucesso maior do Blue Sky até agora, né, o que o povo quer é as Aves do Brasil. Aí eu falei da minha paixão instantânea quando eu vi a foto do Mildinho. Eu insisto pra vocês, busquem o Mildinho, cara. O Mildinho é tão fofinho. Ele é redondo. É um passarinho redondo. Não é o lateral esquerdo do Gaúcho de 78, tá? Não é esse Mildinho. Não é esse Mildinho, né? Nem o dono de um cara que tinha uma academia na Farrapos lá, que de Mildinho não tinha nada, né? Só a perna do cara é maior que eu. Eu tô falando da Aves do Brasil, aí... Olha só que loucura, o perfil Aves do Brasil, sucesso de público e crítica internacional, manda um tweet, né, no Blue Sky, porque esse é o nome que tem que chamar, né, dizendo assim, boa noite pessoal, me avisaram agora há pouco que fomos mencionados no último episódio do podcast Vira-Casacas, pelo querido Gabriel Divan, valeu pelo salve, mano, inclusive segue o Mildinho, aí ele mandou de novo a postagem do Mildinho, e a postagem sempre tem aquela coisa, né, do barulhinho que o bichinho faz, onde é que ele se encontra nas regiões do Brasil aqui. Daí o nosso amigo Fernando ainda comentou embaixo, dizendo assim, então, já que gostou do Mildinho, espere para ver o inigualável Caneleirinho de Chapéu Preto. Aí mandou de novo a postagem das aves lá do Caneleirinho de Chapéu Preto, cara, ele também é muito bonitinho, ele é meio laranja assim, mas ele tem um moicano preto, assim, um moicano alisado, uma coisa, é muito bonitinho, cara, os bichinhos estão aí pra isso. Cara, assim, ó, conta que mostra rotina e curiosidade sobre bichinhos, isso aí adianta pra gente, isso aí melhora tudo. Ingrid, coloca o Mildinho aí pra nós. Quem também pediu um salve, Gabriel, foi o Reptiliano, tá? Ele disse que queria pedir um salve e agradecer todos esses anos desde a pandemia. Episódio bom demais para ouvir enquanto trabalho no parque e é uma baita aula para pensar enquanto vejo o governo de São Paulo privatizando o lazer, né? Que beleza. É triste, mas enfim. É uma beleza, né, cara? Governo e Prefeitura de São Paulo é um combo fantástico, né? Mas eu lembro, Felipe, que em Porto Alegre aqui, governador e prefeito foram até a Holanda para aprender sobre gestão de enchentes, né? Uhum. Eu fico curioso. Eles trouxeram bags. Eu quero saber o que eles vão aprender lá, né? Porque com certeza no workshop lá eles não dizem assim, olha, vá para a TV de colete laranja e diga que não tem nada o que fazer. Que é uma mania também do prefeito de São Paulo, né? Do cidadão esse desconhecido que governa São Paulo. Mas, enfim, que loucura. E por fim aqui, olha só, Divan, a gente falou de um caso que a gente estava querendo saber mais no último episódio, relacionado a Vira-Casacas e pizza do artesão, e daí a Mariana Barbosa comentou, ela disse, oi, eu sou a Mariana, e no último episódio do Vira, meu namorado mandou um salve e disse que a gente tinha uma história com Vira-Casacas e o artesão. Então, o Matheus ama podcasts, ele me apresentou o Vira. Eu, como boa canoense, sempre fui fã da pizza do artesão. Já que ele me mostrou o Vira, apresentei o artesão para ele. Nossa história tem podcasts e muita pizza. Um salve pro Matheus, esse cara é incrível que eu tenho sorte grande de namorar. Olha que massa, aí, cara. Voa, Canoas! Enfim, cara... Falando em artesão, né, que une, juntamente com um podcast de bom gosto, une casais e torna a vida melhor, né? Cara, eu provei esses dias a Emília do artesão.
Eu pedi lá uma Emília, uma Modena, né? E aí eu peguei e traí a Narda, né? Que é a minha pizza doce preferida deles, e ataquei com uma de brigadeiro com avelã, sei que. Então, assim, jantinha, sobremesa aí, olha que beleza, né? Um grande beijo, um grande abraço pra Vani, pro Léo, pra toda a equipe do Artesão aí, pra além do Merchan, né? Perfeito, Gabriel Divan. Agora faz a finalização aí que eu tô meio sem voz, meu amigo. Pois é, eu notei que o senhor está meio macambúzio, amuado, coisa parecida. Não, é só tô sem voz mesmo. Né, o jogador, início de temporada, primeira semana, ele tá sem ritmo de jogo. É, aquele tá assim, ó, o cara ganha 600 mil por baixo, né, no mês, é assim, agora ele tem que se adaptar. Isso, agora tem que se adaptar, daí eu tenho que, né, eu não ganho 600 mil, 500 pouquinho, mas assim, né, o cara dá aula na terça, dá aula na quinta, dá aula na sexta, dá aula no sábado, daí a voz velha tem uma hora que rompe. Foi sobre isso que eu falei no meu blog. Sabe que existem blogs, né? Uhum. Viva blogs, blogs vive, né? Falei sobre isso aí, né, cara? Dá aula aqui, dá aula ali, dá aula lá. Aí tem uma plateia que gosta demais do teu show, né? Tem outra que tá meio apática. E assim é a vida, né, da gente. Sem, é claro, os milhões dos hotéis, as limusines, né? E as outras coisas. Mas vamos lá, então. Ó, apoie o Vira Casacas. Apoie de maneiras que façam com que conteúdo bom que você gosta se espalhe por aí. Para de espalhar coisa ruim de propósito. Para de apontar e fazer marketing gratuito para idiotas. Para de fazer assessoria de imprensa gratuita para negócio que não presta. Apoie o Vira Casacas. Comente o Vira Casacas. Avalie o Vira Casacas nas plataformas. Manda o link para a galera. Reposta. Faz essa mensagem chegar em mais gente. Isso aí já é um belo apoio. Agora, a gente precisa de dinheirinhos para manter isso aqui em pé. Não é para a gente comprar o nosso helicóptero, nem jogar uma televisão de plasma da cobertura, né, e tudo mais. Não, a gente só quer manter isso aqui em pé, remunerar legal as pessoas que trabalham conosco, pagar servidor e tudo mais. Então, você tem 3 possibilidades aqui. Ó. Você vai lá em apoia.se/viracasacas. Você vai lá em orelo.cc e nessas duas, você tendo o perfil, o login lá, você cadastrado pode deixar no seu cartão de crédito R$5 mensais. Ah, mas eu quero, Gabriel, deixar 28, eu quero 32, eu quero pagar R$1.000 por mês. Ótimo, a gente agradece. Mas R$5 mensais já é mais do que suficiente com constância para a gente fazer tudo isso. Então, apoie o Vira Casacas, bem como outros ou outros. Se tiver junto a gente fica feliz da vida, mas se tiver outros também é importante, podcasts, portais, programas, newsletters, canais, tudo que traz coisa boa para você, que você acompanha com fidelidade. E tem também a possibilidade de você ir lá em umapenca.com/viracasacas e adquirir nossos produtos, fica na moda, cara. Camisa do Vira Casacas, ó, eu tenho umas quantas aqui, né? E veja bem, o sucesso da lojinha já fica medido porque tá ruim, às vezes, de achar todos os tamanhos de todas as cores que você quer, porque o bagulho esgota, né? Então eu tô aqui, eu tô com uma literal penca de material do Vira Casacas nas cores vermelho e amarelo, né? Eu vou fazer o bloco chinês, Felipe Abal. Muito bom, e vou sair de Vira Casacas aí nessa semana. Que tal? Eu gostei que tu falou que a gente não vai jogar TV de plasma pela janela, mas assim, ó, se aparecer aquele apoiador da categoria George Soros, né? Que 2 vezes George Soros, uma para mim e uma pro Divan, tá? Eu e o Divan nós vamos reprisar a cena de Charlie Garcia pulando na piscina, tá? Só isso que eu digo. Cara, assim, eu tenho medo só de olhar pra cena. Só de olhar eu tenho medo. George mas a Soros, gente pode fazer nós vamos. Ah, não, George Soros até dá pra fazer, mas eu preferia outra coisa, cara. Eu preferia que cada um de nós pegasse um quarto no Hyatt em Los Angeles lá e fizesse tipo Led Zeppelin, assim, né? Fecha corredor, contrata táxi, né? Foi o Keith Moon, né? Que contratou 2 táxis pra fechar a rua e ficou arremessando as coisas lá de cima. Mas enfim, enquanto a gente não tá nesse nível de extravagância, né? A gente só quer R$5 mensais de vocês aí, né? R$5 uma vez por mês. Sim, você ouviu certo. Bom, 420. 4,20. O que o prefeito tá fazendo em Amsterdã? Não sei. Vamos lá, porque a gente tem uma conversa muito legal aqui. Lembrando que Caiate Gringo, Fernanda Torres na cabeça. Bora! Gabriel Divan! E aí, meu caro? Eu ainda estou aqui. Tá, muito bem, né? Estamos todos, né? Estamos todos.
E nessa semana para falar, inclusive, disso, né, Gabriel? Disso, entre outras coisas, né? Porque nós vamos ter aí, domingo, um carnaval dentro do carnaval no Brasil, uma Copa do Mundo inesperada, né? E a gente vai conversar com uma pessoa aqui que entende dessa e de outras coisas que aí ela vai nos dizer se deveriam ou se mereceriam virar essas batalhas todas aí, mas o fato é que acabam virando e alguém tem que estudar e alguém tem que nos guiar no meio desse matagal aí, sem facão. Perfeitamente, Divan. Então a gente está aqui hoje com a Adriana Amaral. Eu falei para ela, né, aqui quando a gente estava na antessala da gravação, que já fazia tempo assim que eu tinha falado com o Fabrício Pontin dizendo a gente quer convidar ela para alguma coisa e agora, então, né, foi feito o convite, foi aceito, tudo uma maravilha. Estou muito feliz, Adriana. Obrigado por topar nosso convite mesmo. E, por favor, né, aquele negócio do vira-casacas, assim, para quem por acaso não te conhece, então se apresente, diga o que faz, por que, né, que foi convidada, então, para um episódio. Então, eu sou a Adriana Amaral, mais conhecida como Adri Amaral, e sou coordenadora do Cult Pop Lab, que é o meu laboratório de pesquisa em cultura pop, comunicação e tecnologias, né? Sou professora aqui na Unip, mas de mudança para o Rio de Janeiro em breve, e que eu estou indo para a Federal Fluminense. Enfim, né, venho pesquisando há mais de 20 anos aí sobre essas questões de cultura de fãs, entretenimento, aí mais recentemente essas articulações entre a cultura pop e a política. Então, assim, como que se dá isso, principalmente nesses ambientes das plataformas digitais. Perfeito, é muita coisa legal, né? Comecei a seguir a Adri também ali no Substack, volta e meia ela coloca umas coisas. Periodicidade, Adriana, tá? Tem que botar mais coisas, eu quero ver mais coisas lá, assim, mas é muito legal. É muito legal ler o que tu anda pesquisando, o que anda pensando e tal, é muito bacana. Eu tava terminando um livro, né? Eu até vou falar sobre isso, por isso que eu sumi do Substack, das redes e tal, que eu tô escrevendo com o Eloy Vieira e a Yane Amada, né? Uma coletânea que a gente estava organizando, que vai sair pela editora da UFMG em e-book. Se chama Por que Estudar Fãs na Comunicação? Então, é justamente onde a gente faz um apanhado da importância desses movimentos, desses fenômenos e como que a gente pode abordar isso. É um livro bem basicão, assim, de introdução a esses estudos, que era uma coisa que as pessoas estavam nos cobrando muito, assim. Vocês do grupo têm que fazer alguma coisa sobre isso, e a gente já vinha pensando, assim, que não tinha nada em português em livro. Tem muita pesquisa, periódicos, tese, mas não tinha um livro. Então a gente pegou as férias aí e sistematizou essas coisas. Muito legal, muito bom. Olha ali, eu quis atirar para um lado aqui e recebi uma volta do outro melhor do que eu esperava, melhor do que texto ali no Substack. É exatamente um livro disso aí, vamos aguardar. Mas, meu amigo Gabriel Divan, por onde que vamos começar a nossa conversa? Pois é, e me chama a atenção, Adri, e eu já te acompanho há um tempinho pelas redes, né? Eu conheço teus trabalhos e as coisas que tu coloca nos últimos tempos, mas eu fiquei curioso porque tu disse que tem uma caminhada aí de pelo menos 2 décadas pesquisando esse tipo de coisa, para a galera que nos ouve entender, né? Que não é coisa que surgiu ontem, né? Antigamente tinha o pessoal que nasceu ontem e tinha o pessoal também que achava que as coisas todas do mundo nasceram com eles, né? Mas eu fico muito curioso para tu falar rapidamente, se é que é possível, porque o nosso tema de estimação a gente não consegue falar rápido, a gente quer falar muito, né? Mas antes de entrar nos temas de hoje do programa aqui propriamente ditos, eu queria realmente te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Qual foi para ti a principal mudança ao longo dessas últimas décadas? Porque eu não sou pesquisador da área, eu sou alguém que é atingido pelas balas perdidas da área, né? De vez em quando eu sou atingido pelas intempéries da área que transbordam esses assuntos. E a minha questão é,
Hoje em dia, a coisa parece que está num nível enlouquecedor, tanto causado como potencializado, né, um binômio, pelas redes sociais e pela forma que as pessoas agem nelas. Mas quando não tinha isso, como é que era essa questão, né? Como é que era esse assunto quente aí dos fandoms e dos engajamentos, né? Se é que a gente pode usar esse termo descolado já do que a gente tem visto hoje em dia. Não, pode sim, porque os primeiros trabalhos, né, essa área ela começa muito na Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, né? Ela é bastante focada nesses 3 países no início. E aí tem alguns marcos, assim, aonde sai de uma ideia de psicologização, né? Porque antes tinha muito essa ideia assim, nossa, o fã assassino do John Lennon, né? Então, ou aquele cara que atacou a Jodie Foster, né? São os casos clássicos que a gente estuda assim no início, assim. Então tem muito essa relação com a questão das celebridades e tudo mais. Mas aí vai ter alguns estudos que começam pela perspectiva mais dos estudos culturais, né, e menos psicologizantes, como eu falei, que vão começar a pensar na coisa mais do coletivo. E aí isso se dá muito a partir, por exemplo, de Star Trek, Star Wars, e aí muito junto com a entrada do videocassete, por exemplo, né? Porque aí permitia as pessoas gravarem os episódios, discutirem, voltar na cena tal, né? Porque eu costumo brincar que o fã, ele faz uma exegese, assim, do texto, aí entendendo o texto como vídeo, áudio, o que for, todos os materiais possíveis, porque ele vai lá e ele quer dissecar, né? Tem até agora um pessoal que está propondo a ideia de fã como detetive, então por causa disso, né? Pro bem e pro mal, né? O que gera aí, né? Estava até falando antes de teorias da conspiração, enfim, então tem toda essa articulação que já é anterior, né? Só que não tinha essa potência de arrebatar tanto as pessoas, porque era uma coisa de nicho, né? Era uma coisa mais de subcultura, de determinados grupos, sei lá, a pessoa que começou a fazer cosplay, isso data aí dos anos 60, sobretudo 70, aí com a entrada do videocassete, né, nos anos 80, 90 ali, né, que, por exemplo, o trabalho do Jenkins vai demarcar isso, que é um trabalho de 92, a tese dele, que é uma das primeiras assim que demarca o campo lá fora. Aí isso ganha uma certa amplificação. Só que com as redes sociais isso acaba perpassando outros contextos, né? Não que isso não existisse antes, né? Por exemplo, a gente sempre fala que, por exemplo, as fãs de Star Trek que começaram a mobilização em torno do primeiro beijo interracial na televisão. Então, todas essas discussões que também são identitárias, né, já que é um tema recorrente aqui no programa, já estavam aparecendo lá. Mas com a internet, isso se amplifica e isso ganha uma dimensão também de várias apropriações, inclusive do próprio mercado, que começa a entender, né, o consumo desses fãs como um público-alvo específico, muda também a dinâmica, né, uma dinâmica primeiro de internet, dos fóruns, etc., e depois agora com esse modelo plataformizado também, há uma outra dimensão que a gente está tendo, muito mais também econômica nesse sentido, né? Porque esse processo da plataformização que tirou aquela coisa mais da internet livre, autônoma, todos aqueles discursos dos anos 90 meio que caíram por terra. Então, acaba passando até o que alguns autores estão chamando hoje, que eu vou trabalhar agora no meu próximo projeto, sobre essa fandomização da cultura e da sociedade, né? Inclusive, quem está trabalhando isso são os autores chineses, é bem interessante. Tem 3 autores aí que vêm pensando sobre como tudo, de repente, virou fandom. Política virou fandom, sociedade, todos os fenômenos culturais e sociais meio que ganharam nessa coisa meio polarização, meio disputa, meio mobilização, os próprios... a próprio modo, né, tem gente que não gosta quando eu falo sobre isso, mas o próprio modo do ativismo, ele é um modo fandômico.
também o ativismo online, né? E aí alguns autores vão dizer o seguinte, olha, né, historicizando as redes, os primeiros 2 grupos que se usaram, né, das redes e depois plataformas de uma forma já nativa foram o pessoal do ativismo digital e os fãs. E às vezes essas coisas convergem, tanto em termos de como fazer, da dinâmica, como até desses modos operacionais, né? Olha, eu acho incrível isso que tu colocou, e é um assunto que nós vamos aqui, nós vamos te usar, né, como diz o jargão, porque a questão da política como fandômica, bom, basta ver, a gente está falando de um possível carnaval e uma possível final de Copa do Mundo, nas 3 indicações do Oscar do filme do Walter Salles, mas na semana passada a gente já teve um campeonato, né, uma liga conquistada, né, ou pelo menos já passamos por uma semifinal, né, porque todo mundo vibrou, por exemplo, com o simples fato de que o Ministério Público Federal entregou uma denúncia, né? Mas enfim, antes de passar para o Felipe, eu queria lembrar, eu não sei se tu chegou a assistir, Adri, faz tempo já, tem uma sketch do Saturday Night Live que é completamente genial, que o convidado da noite era o William Shatner, né? E aí uma das sketches era ele como William Shatner indo numa convenção de fãs de Star Trek. E aí os caras começam a fazer umas perguntas assim, ó. No episódio tal, quando estão no planeta não sei o quê, o Capitão Kirk está com o anel na mão esquerda no anular ou na mão direita no minguinho, porque isso poderia significar que, na verdade, ele quer uma aliança com os Klingons, não sei o quê. E começam a inundar o homem de pergunta, assim, nesse sentido. Aí uma hora ele se emputece e ele berra assim, escuta aqui, seus idiotas, vocês são todos uns imbecis aqui, gastando tempo e dinheiro com essa merda de criança, esse papo que não existe de um filminho imbecil. Aí os caras começam a chorar, assim, e olham pra ele, Aí uma hora ele vê que ele foi longe demais, que ele fez uma cagada. Aí ele diz assim, calma, pessoal. Na verdade eu estou interpretando o Capitão Kirk no episódio 35, quando ele foi possuído por uma força maligna. Aí todo mundo, Cara, eu acho tão incrível aquilo, porque é exatamente a coisa. É porque assim, inclusive, foi bom tu citar esse episódio aí que tem o sketch do Shatner, porque o Shatner, ele aparece na história dos estudos de fã com a frase clássica que ele falou para umas pessoas, né, para uns fãs numa convenção, que foi get a life. Então é um termo que a gente usa muito nos estudos de fãs, essa coisa, vai ter uma vida, porque foi uma fala dele, né, depois ele se retratou, enfim, esse sketch meio que tira sarro também disso. E esse Get a Life, né, virou assim, um mote, né? Isso está em vários livros documentados. O pessoal que trabalha com história do fandom sempre volta nesse ponto, né? Porque justamente se pensava isso, assim, são pessoas sem vida. E aí é muito legal, né, trazer essa ideia assim, o dedinho no lar, isso aqui, porque me lembra muito quando as pessoas ficavam, né, analisando as teorias da conspiração lá, o Bolsonaro botou tal coisa em cima da mesa, o pão com leite condensado. Para mim é igual, é a mesma coisa que Trekker lá falando do anel no dedinho, onde é que está, qual manobra que a espaçonave utilizou. Então, tem um potencial, né, na cultura de fãs, que ele é um pouco de especulação de teoria mesmo, de teoria da conspiração. E tanto que agora tem autores aí, tem pesquisadores que estão trabalhando, né? Eu mesmo, por exemplo, apresentei um trabalho ano passado sobre as teorias da conspiração do Lula, né? Que tem clones do Lula. Eu analisei uns quatro episódios de podcasts e tal, e tem alguns resultados engraçados, assim, que as narrativas, elas se assemelham muito com as narrativas, assim. Uma no qual o Lula é tipo Sauron, ele tem um anel que vai dominar a todos. No outro fala do dedo. Enfim, é uma coisa tão maluca, assim, tem a outra de que a Taylor Swift trabalha pro FBI, pra CIA, né, que o pessoal também apresentou nesse painel que eu estava no passado. E foi bem legal, porque de manhã tinha o pessoal que estuda política
estava discutindo sobre teorias da conspiração, e de tarde tinha esse nosso painel só do pessoal que estuda fãs, entretenimento, cultura pop, falando de teorias da conspiração, e a gente foi nos painéis do pessoal, e claro que a nossa abordagem é muito mais por essa questão dessas narrativas, das relações com a cultura pop, enfim, e o pessoal, né, da política, mas assim, os modos são muito parecidos, muito próximos, e eu acho que aí entra sim o papel da internet, das plataformas de redes sociais, porque daí permite uma facilitação em como montar, né, esses quadros teóricos de teorias dos fãs. Para mim, assim, muita coisa de especulação é muito teorias de fãs. Tem um colega meu, Thiago Soares, que está começando a discutir agora a ideia desse capital especulativo dos fãs em torno dessas autobiografias, por exemplo, da Shakira, da Taylor Swift, como está ligado com todos esses movimentos de autoficção na literatura. Então é um mundo, assim, mas a internet realmente, e principalmente depois desse modelo plataformizado, né, porque tem modos e tem dinâmicas que são próprias dessa cultura da internet, mas que elas acabam vazando. Elas vazam para as outras mídias, elas vazam para a televisão, elas vazam, né? Por exemplo, a gente fez um estudo que está para sair já aí há um tempo, que foi sobre a CPI da Covid, né? Então, como que teve aquela organização, né? Acho que vocês lembram aí do Twitter, do pessoal que transmitia na Twitch, como tinha uma articulação com a linguagem dos games, né? Que o pessoal transmitia uma CPI com linguagem de videogame. Então aí tinha a participação desses perfis, era muita participação de fã. Ah, não, entrou o meme da Mia Khalifa lá, esse meme tá errado, isso acabava vazando no Congresso. Então, assim, não tem como pensar a internet sem pensar nessas práticas de fãs, que é o que a gente chama, né? Ô, Felipe, embora um irritadíssimo, cheio do saco Harrison Ford tenha dito que nobody cares about it, eu acho que o Han Solo tirou primeiro, hein? Cara, tu sabe que eu tô pensando em tanta coisa aqui, porque tem tanta coisa legal nisso que a Adri tá falando pra gente. Desculpa, posso te chamar de Adri, né, Adriana? Não preciso falar. Sim, todo Adriana mundo me chama assim. Não, Han Solo, né? Vai. Porque assim, ó, eu me lembrei muito de Star Wars, né, por causa que o George Lucas, ele foi um cara que, pro bem e pro mal, ele quebrou muita coisa, né, em cinema e tal, né, eu digo pro mal por causa que eu acho que muita dessa coisa de filme de hominho, que tem que ter 83 filmes e tudo meio seguindo o mesmo padrão, é culpa dele. Acho que é culpa dele isso aí, né, ele foi o cara que enterrou uma galera muito massa ali da década de 70. Mas ele é um cara muito visionário, né? Porque assim, ó, os contratos que ele fez do Star Wars é um negócio engraçado, porque ele chegava assim e dizia, ó, tudo bem, vocês têm os direitos do filme, tarará, eu quero ficar com os direitos para vender os produtos do filme. E, poxa, eu acho que quando saiu o primeiro Star Wars, tu dizer, eu vou ficar com o direito da venda de bonequinho, todo mundo deve ter dado risada e dito, irmão, fica, sabe? Ninguém se importa com esse tipo de coisa. Né, se tu vai ter um boneco do Darth Vader. E ele era o cara que já estava pensando ali, já sabia, parece, né, que ele ia ter essa comercialização toda dessas coisas. Isso foi uma coisa que eu lembrei. A segunda, assim, ó, eu ia falar, Adri, da questão da CPI da Covid, que eu lembro até hoje de um tweet meu que viralizou na época, porque assim, ó, tinha a CPI da Covid manhã, tarde, e todo mundo tava trancado em casa, né? E de noite tinha o BBB. E uma vez eu botei assim, ó, dia estranho em que a CPI da Covid me alegra e o BBB me estressa. Porque na CPI da Covid tava rolando um monte dessas pataquadas e coisa assim, de Mia Khalifa, de Heinz botando óculos em cima de óculos. E de repente tu ligava o BBB e o pessoal lá falando de questão de raça, de questão, né, de opressão, de questão não sei o quê. Eu digo, cara, tá tudo invertido, né? O que deveria ser politizado era a CPI, tá sendo um grande evento, assim, né, sei lá, um passatempo.
E o BBB tava todo serião, né? Wakanda, não sei o que, assim, então foi muito engraçado, Adri. Mas esse é o processo, entendeu? Por isso que os autores estão falando nessa coisa da fandomização, porque tá atravessando coisas que antes não pegava. Tipo assim, eu nunca imaginei ver, sei lá, meme na CP, no Congresso, tipo, esse tipo de coisa que, para nós, que a gente vem há muitos anos trabalhando com isso, mas a gente já estava antevendo, porque eu comecei a ver que foi lá nas jornadas de junho é que isso aí realmente foi pra rua, aí tinha o Batman fascista, lá tinha um monte de coisas acontecendo, e foi onde assim, a gente estava no laboratório observando e coletando dados nas redes e tal, e todo mundo parou e disse assim, gente, tem alguma coisa aqui acontecendo, né? Gente que nunca falaria, sei lá, então popularizou de uma forma que hoje em dia, por exemplo, as pessoas tratam a ideia de fanfic, isso é uma fanfic, como mentira. Claro que fanfic é outra coisa, né? É uma narrativa derivada e tudo mais, mas então até linguagens que eram específicas da cultura de fãs, estou shippando fulano com Beltrano, né? Às vezes, tudo bem que ainda é uma coisa meio de nicho, mas nessa cultura da internet acabou vazando, e aí eu vejo assim... A fanfic da Simone Tebet com a Soraya Tronic, assim, foi um negócio absurdo, né? Rolou um chip. E a mídia precisa, a mídia tradicional fica correndo atrás e tentando explicar, assim, né? Eu falo ali no grupo de pesquisas, meus orientadores falam, Adri, nunca vai faltar trabalho pra gente aqui no Brasil, porque não para. Toda semana alguém diz assim, e esse caso aqui, por que a gente não analisa? Eu tenho que dizer pra eles, parem, a gente precisa parar, tanto que agora a gente parou pra fazer o livro justamente porque a gente estava muito focado em casos, senão agora vamos dar uma sistematizada. Porque é justamente isso, assim, se hibridizou, se misturou de uma forma assim que não tem mais como pensar. E tem uma coisa que é interessante aqui no Brasil, que é os esportes, né? A gente tem um volume muito grande de esportes, ainda especificamente o futebol. E a gente tem, claro, pesquisas na antropologia sobre torcidas, sobre etc. Mas nessa perspectiva de fãs, a gente praticamente não tem muito pouca coisa. E lá fora, futebol, esportes em geral, também são pensados nessa perspectiva de fandom. Então, tanto que os primeiros trabalhos, por exemplo, sobre haters, vem de disputas futebolísticas. Então, eu acho muito engraçado, porque aqui tem essa ideia do torcedor, né? Daí até a pessoa que estuda gênero sempre fala, tem uma questão de gênero também, né? Assim como tinha, né, nos anos 60, 70, essa ideia assim, o cara ele é conhecedor, ele é cinéfilo, mas ele é fã de cinema também, né? Então, só que aí ser fã parece uma coisa negativa. E aí, porque ela ganha um certo status aí ainda lidando com essas ideias de alta cultura, baixa cultura, e também com essa ideia, no caso do futebol, muito focada em gênero. Aí tem até um meme que circula de vez em quando, que é assim, o futebol é a diva pop dos héteros. Aí então, porque fazem a mesma coisa, entra na fila para comprar ingresso. Então, assim, as práticas são todas muito parecidas, mas aí tem uma valorização especificamente em torno da mídia e do senso comum de que não é, mas é. Não, perfeito. Adri, eu vou te pedir um favor agora, assim, como é que a gente, né, falando dessa questão, então, de, né, a gente tem fandom na questão, né, de cinema, de música, de tudo isso, até pra gente encaminhar pro ponto que a gente tinha combinado, mas acho que a gente tem que esclarecer isso aí. O que configura um fandom, né? Então, se eu puder fazer, até para fazer esse jogo ali que tu disse que eu achei interessantíssimo do pessoal pesquisando, né? Então tem um fandom do Bolsonaro, tem um fandom do Lula, tem um fandom da Taylor Swift, de alguma banda de K-pop e por aí vai. Mas o que configura, assim, pra gente poder chegar e dizer assim, tá rolando? Tá, então primeiro, assim, tem que entender que ser fã é uma coisa que é individual, mas também é coletiva. Não existe ser fã sem ser coletivo. E é essa coletividade comunitária que é o fandom. Mas o fandom, ele precisa de algumas práticas, né? Práticas ou seja, de desvendamento daquela obra, de discussão, de debate, sei lá, um clube do livro, que seja, né?
Mas o nosso entendimento hoje, né, com a questão da internet, tem muito a ver com a produção de conteúdo, né? Então, aí vai ter níveis de engajamento maior, menor, tem a questão da faixa etária, também tem uma questão muito assim, porque fandom também é uma questão identitária. Então, a identidade fã que se converge com outras identidades. Então, eu posso, sei lá, ser fã, que nem eu vi uma musicóloga argentina falando sobre os protestos que as fãs da Taylor Swift fizeram na eleição do Milei, durante a eleição. Tá, isso não mudou, né? Não mudou, o Milei ganhou igual, mas assim, elas faziam protestos focados a partir de letras da Taylor Swift, a partir do episódio da Taylor Swift tocando na Argentina. Então tem uma prática ali, né? E com as plataformas digitais tem práticas específicas do digital, que é subir hashtag, stream nos streams, né, de Spotify, etc. Né, porque tem muito essa coisa também que agora a gente vem falando dessa datificação, é horrível esse termo em português, desses movimentos, porque tu consegue contabilizar, né, e aí vira também uma coisa muito quantitativista, assim, de números, e que aí isso, por um lado, é bom para as plataformas, né? Porque elas lucram em cima disso, o que é ruim, mas ao mesmo tempo, então, tem essas mobilizações via hashtag, né? Me Too, por exemplo, é um movimento que é um movimento que também é mobilização, de certa forma, não diria que é uma mobilização de fã, mas é o mesmo tipo de prática de fã, que é isso, levantar hashtag, também tem a coisa de exposição, cancelamento, a gente está falando muito, né, dessas práticas negativas também, enfim, é uma miríade de coisas, assim, que às vezes é até difícil esse emaranhado, mas para a gente entender mesmo é isso, o fandom é essa coletividade que vai ter práticas em comum. Legal, perfeito, agora estamos estabelecidos. Gabriel Divan. Olha, eu posso estar entrando no pior vespeiro possível da minha vida, e olha que a gente dá opiniões políticas, jurídicas, filosóficas, polêmicas aí, né, nos últimos 8 anos na internet, né, e principalmente no Vira Casacas, eu e o Abal. Mas assim, cara, tem um disco da Taylor Swift que eu gosto bastante, tá, que é o 1989. Uma circunstância meio inusitada, que outro dia eu conto pra vocês, fez com que um dia eu fosse lá escutar esse disco e eu gostei bastante. E então eu costumo dizer assim, eu não tenho nada contra, né, ela e tudo mais, não é exatamente uma artista que me chama muito a atenção, assim, mas não teria nada contra em tese. Mas aí eu fico vendo, assim, que cada lançamento dela tem aquela coisa assim, essa canção ela fez pro fulano de tal com quem ela tava até pouco tempo e que não sei o que. Essa outra ela fez lembrando do dia que o ficante dela, não sei o que, olhou para a outra no balcão do bar. Essa aqui ela fez lembrando do ex-namorado, que não sei o que. Aí eu fico pensando assim, ficar fazendo toda a sua né, carteira musical baseada em diretinha pra ex-namoradinho, sei lá. Aí às vezes eu me pergunto assim, quantos anos essa moça tem? 14, né? Mas enfim, é o ganha-pão dela, né? É um nicho que ela encontrou que a gente sabe que vai muito bem, obrigado. Mas o que me chama a atenção não é nem ela, né, nesse caso, né? Deixa ela pra lá, reserva ela por enquanto. O que me chama a atenção é a pessoa que acorda um dia, de madrugada, no fuso horário, e resolve que vai lá no Instagram do Tcheleléu, porque tal música tem uma mensagem mais ou menos explícita de que quando eles estavam flertando, ele teria sido rude com ela, e isso está no minuto 3 da faixa Freund do disco Schublergs, não sei o quê. E, cara, assim, ó, as pessoas convocam outras pessoas para ir lá xingar e mandar DM, flodar, né, as redes, os contatos de uma outra pessoa, no sentido de vamos falar mal, vamos estragar o lançamento do livro do fulano, porque tal indícios mostram que, na verdade, ele magoou o Taylor. Porra, sabe, cara, eu acho uma coisa tão maluca, e tá um processo meio imparável, né? Eu gostei muito dessa colocação que tu fizeste, que não tem como ser fã sozinho. Bom, eu posso admirar alguém, eu posso ter uma predileção por algo que talvez ninguém compartilhe comigo. Agora,
no sentido de fã, que a gente está falando, que aliás está importantíssimo na nossa cultura atual, gostemos ou não tem não só como ser sozinho, como parece que está cada vez mais tendo que ser este fenômeno, que é basicamente uma coisa que vai de um frenesi de massa até um outro lado da régua, que parece uma questão de teleguiado, né, ou zumbi. Sim, tem muitos que alguns autores estão chamando aí de práticas tóxicas ou práticas, enfim, negativas, que são essas convocações, né? Porque a convocação ela pode ser tanto para um protesto, né? Que nem eu estudei quando eu estava no pós-doc na Inglaterra, o pessoal que mobilizou o Sindicato dos Atores para aumentar a verba para o Doctor Who. Então, aí isso é um tipo de coisa, né? Porque foi bem quando os conservadores assumiram a BBC e tal, queriam cortar o Doctor Who. Aí eles fizeram toda uma mobilização com cosplayers, com o Sindicato dos Artistas, foram lá na frente, protesto bem tradicional, só que com cosplayers na frente da BBC. Então, isso é uma coisa. Aí uma convocação, isso, para entrar no perfil do ex-namorado da Taylor. Ou agora tá tendo a guerra das indiretas lá dos jogadores de futebol. E agora tá tendo uma coisa que é o tal do cross-fandom, que a gente já vinha observando, mas agora ficou mais claro com essa questão da Taylor Swift, porque ela mobilizou as meninas, né, da faixa etária que são as fãs dela, a irem pro futebol. Então nunca vendeu tanto o futebol americano para esse público, porque agora ela vai assistir os jogos do namorado. Ela realmente é uma figura interessantíssima, gostando ou não gostando, eu nem sou fã nem nada, gosto de alguma coisa, mas não é esse o ponto, né? Isso também é outra coisa que eu sempre falo, né? Porque as pessoas ficam assim, nossa, vocês estão estudando isso, tipo assim, tá, mas não interessa se a gente gosta, se a gente não gosta. Claro que tem, muitas pessoas vão estudar coisas que têm relações afetivas, coisas que elas conhecem, ou que elas são inseridas, né, naquele grupo, porque fica mais fácil, inclusive, né? Você vai trabalhar com etnografia, por exemplo, é muito mais fácil. Mas esse não é o ponto, julgar se é bom ou se é ruim. Não é esse o ponto desses tipos de estudos, mas realmente compreender, assim, de que forma isso está afetando, de que maneiras a gente usa isso para entender essa cultura contemporânea, porque realmente não tem como entender isso. E aí eu sempre falo, a gente que estava lidando com os estudos de fãs, a gente já estava vendo, por exemplo, polarização, né? Porque quando eu estudei lá a cultura pop nas jornadas de junho, eu já estava observando isso. Então já tinha essa coisa, bolsonarismo estava começando, enfim. Então a gente consegue fazer um certo mapa, assim, de algumas tendências a partir dessas práticas. Até porque, geralmente, quem tem mais tempo para investir nisso, porque ser fã também e ser parte de um fandom, tu tem que ter um investimento que ele é emocional, ele é de tempo e ele é econômico. Então, são 3 fatores aí. Não tem como, eu preciso investir tempo para ler sobre o fulaninho, para especular. Então, tem um fator, né? As pessoas geralmente relacionam fãs com jovens por questões de tempo. Porque, realmente, eu, por exemplo, não tenho tempo para ser fã mais. Porque é tanto trabalho e tal, e que não dá. Então, esse investimento de tempo, geralmente a pessoa ali com adolescente, de uma certa classe média, consegue, né? Ao mesmo tempo, a gente vem observando que o pessoal mais velho também tem, da faixa etária dos 50, 60, né? Tem um fenômeno agora que é muito maravilhoso, que a gente ainda não conseguiu parar para ver isso, mas que a gente já está, assim, nos resultados das pesquisas estão aparecendo, por exemplo, que são senhoras, algumas delas até evangélicas, fãs de K-drama, fãs de K-pop, muita fã de K-pop com mais de 50 anos, que é uma coisa que a gente há 10 anos não imaginava. Então, assim, tem acontecido isso. Por conta também da plataformização, da circulação desses conteúdos online, da facilidade, né? Claro, nem vou falar de tudo que a Coreia investiu nessa cultura, principalmente do audiovisual e da música deles, mas é muito interessante, assim, até uma aluna minha trouxe alguns dados lá falando, gente, olha só, porque a gente viu uns vídeos de
evangélicos conservadores reclamando: tem que ler mais Bíblia e ver menos dorama. E a gente, não, mais dorama. A gente começou a brincar ali no grupo, assim, justamente mostrando que tem umas brechas, porque assim, a cultura pop, ela não é uma coisa e outra, ela não é progressista ou conservadora, ela é as duas coisas, né? Então ela tem brechas, que aí entra essa questão mesmo dos fãs. E tem a questão de entrelaçamento com várias identidades, que aí vai gerar o ponto para onde a gente vai ir. Seja ela identidade de gênero, identidade de raça, identidade nacional, no caso do Brasil, se a gente for pensar aí nesse caso da Fernanda Torres, por exemplo. Eu queria só colocar uma coisinha a mais, Felipe, antes da gente entrar na discussão do filme, a discussão da verdadeira batalha, a discussão, né, de uma atriz que era uma das favoritas indiscutíveis e basicamente trabalhou para se imolar na praça, né? A partir de uma série de declarações que foram descobertas e ela foi dobrando a aposta. Mas eu queria só lembrar a vocês uma coisa que bate muito forte em mim, né, porque eu gosto muito de carnaval em todos os sentidos e acepções da palavra, entre elas a questão dos sambas enredo e principalmente, né, os desfiles do Rio de Janeiro, que são as escolas mais tradicionais, onde estão, sem dúvida nenhuma, os sambas e desfiles mais legais, né, tirando que, obviamente, a gente tem qualidade nesse sentido no Brasil inteiro. Mas eu me lembro que em 2017 teve aquele desfile icônico da Paraíso do Tuiuti, que fazia toda uma crítica, né, à questão política, a famosa alegoria aquela de um cara vestido de Temer como se fosse um vampiro, né, falando de luta de classe, falando de questão racial, e aquele desfile foi muito chocante, e claro, para quem acompanha o carnaval sabe que existem várias pérolas daquelas, né, tanto em termos de letra e canção, que era maravilhosa, quanto em termos de desfile de uma escola que era muito mais pobre, né, e menos portentosa do que as outras, mas conseguiu fazer bonito, e alcançou uma grande colocação. Mas é evidente para quem acompanha mais ou menos que a escola não ia ser a grande vencedora. Pode até caracterizar uma injustiça, porque o desfile realmente mobilizou, foi bacana, foi bonito em todos os sentidos. Mas aí começa a aparecer, a gente fala, por exemplo, nas Olimpíadas, que todo mundo vira especialista nos esportes que nunca ouviu falar, né? Porque a gente quer torcer, né? Então, de um dia para o outro, você sabe até os nomes técnicos da questão da ginástica, do skate e de tudo mais. No caso desse samba, eu nunca vi tanta gente tendo teses, textões, posicionamentos, considerações, palpites e tudo mais. E aí eu me lembro que na época eu disse assim, galera, vocês estão sabendo, assim, né, só pergunto por acaso, que esse samba enredo não vai vencer, essa escola não vai ser a campeã, né? Só para que vocês não comecem a choramingar depois e achar que isso é uma coisa, sei eu, do golpe, da Dilma, do Temer, né? Era a época do Fora Temer Core, né? E eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa, porque assim, torcer e engajar, né, nesses movimentos de massa, nessas modas, ainda que passageiras e tudo mais, não deixa de ser um barato, né? É legal, a gente se diverte um monte, a gente adora as piadas, os memes, o assunto do momento, assim, ele nos livra de tanta coisa, às vezes pesada, né? Ele faz a gente se colocar num pequeno universo, assim, bem específico por alguns instantes, mas tem gente que leva isso sempre para esse lado, e aí essa fandomização da política que tu referia antes, ela também se faz visível aqui, porque daí tudo vira uma versão de política que é modorrenta, é monótono. Porque assim, falar de estilo, falar de música, falar de coisas que estão na moda, falar do tipo de energia cultural que um produto desse carrega e que mobiliza multidões, como os K-pops e K-dramas aí que estão por aí há muito tempo. Agora, isso aí tem um conteúdo político, ele tem uma mensagem em si, ele não precisa ser necessariamente partidário. E as pessoas, às vezes, elas querem porque querem uma coisa partidária, então elas vão para umas interpretações literais de tiozão, completamente constrangedoras, assim, e fazem com que as pessoas elas estejam por fora
de duas maneiras, né? Você tá por fora da moda, né? Que é de uma outra geração, de uma outra galera, é de um pessoal que tá numa outra vibe, e você tá por fora também porque quer puxar pra si. Isso também tem muito do homem branco, hétero, também tem muito do acadêmico chato, né? O cara quer puxar pro seu referencial uma discussão e ele acaba não conseguindo atingir, olha, nem 10% do que realmente é o papo, do que realmente é a coisa e da onde ela pode realmente ter uma importância, né, política. Isso, e eu gosto, nesse sentido, eu gosto muito do Humberto Eco com a ideia de superinterpretação, que é isso, de puxar até de um jeito que... Porque como a cultura popular, né? Tem uma diferença aí entre cultura pop e cultura popular, mas enfim, a cultura popular, que é o carnaval, que hoje também é pop, tá? A gente defende muito isso aqui, né, nos estudos no Brasil, que hoje está tudo atravessado, ela pode ser popular, pode ser pop, ao mesmo tempo nesses usos, né? Aí tem, por exemplo, a Simone Pereira de Sá, minha colega na UF, que fala em cultura pop periférica, né? Enfim, aí tem toda uma discussão conceitual sobre isso, que eu não vou entrar aqui, que fica muito palestrinha, mas essas manifestações... elas têm grandes elementos, né? Elementos narrativos, elementos sonoros, elementos audiovisuais, que tem algumas coisas de estereótipo, é claro, né? Porque para ela se manter, né? A cultura pop ela é longeva, a cultura popular ela tem longevidade, mas ao mesmo tempo ela é efêmera, então ela vive nesse paradoxo, porque tem lá uma modinha, não sei o que, mas... que nem as pessoas chamaram uma colega minha para falar, o fim do carnaval. Gente, não existe fim do carnaval. O carnaval sempre, ele vai mudar, ele vai ser reapropriado, ele vai ser feito de outros jeitos, mas o carnaval não vai acabar, né? Existem tentativas de se acabar com o carnaval, aí, sei lá, das forças conservadoras, etc., mas ele não vai acabar, ele pode se modificar, pode se comodificar, mas ele não acaba. E a cultura pop também. Então pode acabar aquele fenômeno lá, sei lá, tal atriz, tal ator vai ser cancelado, tal série acabou, mas vai vir outra coisa, porque ela também carrega alguns estereótipos, ela carrega uma autocitação, né, para tu entrar naquilo ali, tu tem que entender a citação ao que veio antes. Então ela tem um processo cultural aí que permite que ela continue sendo atualizada e reatualizada e remixada, né, e reconstruída, desconstruída, reconstruída, mas ao mesmo tempo ela está dentro de todo esse processo do capitalismo, mas ela também te permite brechas. Então é um fenômeno muito complexo, assim, né? Eu sempre rio, né? Porque a Gazeta do Povo, por exemplo, lá de Curitiba, adora criticar tudo que é trabalho acadêmico. Beyoncé, Taylor Swift. Vocês estão gastando nosso dinheiro com isso. Eu dou muita risada sempre disso. Funk carioca, então, que é o mais atacado. Eu rio muito. Eu sempre digo assim, olha... se a Gazeta do Povo tá falando mal, então a gente vai continuar estudando aqui. Perfeito, né? Perfeito. É a forma certa de encarar isso aí, né, Adriano? Porque agora até tem essa lei, como é que é? Oruan? Como é que é o nome do rapaz lá? Acho que é Oruan. O Gabriel sabe. Era o Oruan. Era o que eu ia falar numa parte da semana passada, se não acontecesse o que aconteceu. Mas, gente, vamos entrar no Brasil, né? Então vamos estar falando de Brasil, a gente tá falando de carnaval, a gente tá falando de todas essas coisas, porque assim, ó, a gente acha, pelo menos, Adriana, agora eu quero saber de quem pesquisa, né? De que o brasileiro, ele é excepcional nessas questões de ser fã, de ser defensor, principalmente nas redes, né? Vai ali um gringo, fala uma bobagem, diz que, lá no Brasil, não sei o quê, pronto, né? A sua vida online acabou por causa que você, nesse momento, está com, né, 1.500 respostas, 480 reposts comentando que você é um lixo e por aí vai. E isso nos leva também a toda essa questão do filme, né? Ainda Estou Aqui, porque, poxa, né? É um grande momento, né? Vamos colocar aqui também, né? Tem o chatão que diz... mas veja bem, o Oscar é aquela premiação imperialista dos Estados Unidos, não sei o quê, não pode comemorar. Claro que pode, é um negócio muito legal.
né? Para quem gosta de cinema, para quem gosta dessas coisas, é um evento, né? É a mesma coisa que dizer assim, ó, não vamos ver Copa do Mundo por causa que é lá no Catar. Porra, é horrível isso aí. Só que para quem gosta do esporte, tu não tem como se alienar disso aí, dizer, não, foi campeão lá, mas eu não vou comemorar porque é um evento, tarará, né? São duas coisas que não adianta, a gente não vai conseguir fazer. Então, assim, ó, rola todo esse fenômeno em cima do filme que é muito positivo, muito legal. Tomara que leve mais gente para cinema, mais gente para ver cinema brasileiro, tudo isso. Mas, Adriana, assim, ó, o brasileiro ele é diferente mesmo nisso aí, porque, né, em tudo que é guerra memeal que tem, o brasileiro vai ganhar, né? E o brasileiro tem muito aquele negócio também, né? Peraí, eu posso falar mal e você não pode. É tipo, né, quem tem irmão que diz assim, ó, eu posso xingar meu irmão, você não pode. Eu sempre me lembro do cara lá, do ator do Harry Potter, que foi xingar o Neymar lá, e daí todo mundo veio e disse, não, peraí, a gente pode xingar, você não pode xingar. Como é que funciona toda essa dinâmica do brasileiro? Porque, de novo, né, é um negócio que a gente tem que ir com calma. Eu tô torcendo demais, né? Eu acho que pelo menos assim, ó, tenho ainda esperanças em melhor atriz para Fernanda Torres e filme internacional, né? Filme em língua estrangeira pro Ainda Estou Aqui, mas às vezes é bom a gente pensar assim, ó, galera, se também não der, não é fim de mundo, né? Porque parece às vezes que, meu Deus do céu, vai ser, né, a pior coisa possível se isso aí acontecer. Bom, aí a gente tem que ir por várias raízes aí, né? Por exemplo, o Martim Barbeiro, né, aquele autor latino-americano, ele vai falar dessa questão do melodrama na América Latina, né, que no Brasil se aplica, né. Então, também, né, o Brasil, ele tem esse viés melodramático, onde tudo é meio que uma novela, um jogo de futebol, tem esse apelo dos afetos, né, tem bastante pessoas trabalhando com essa questão das teorias dos afetos e tal, pensando, seja o ódio, né, seja o amor, seja uma ligação aí mais profunda com esses produtos, né, com essa articulação. Aí tem também um outro âmbito que é o âmbito tem esse âmbito sentimental, né, que está na origem da maioria dos produtos culturais brasileiros e da relação, né, da recepção brasileira a esses produtos. Aí tu tem uma questão também geracional, né, que a gente vem observando, né, e tu citou bem essa ideia da guerra memeal, e agora eu estou num projeto que é Brasil-Portugal, foi muito engraçado, né, de pesquisa comparativa, e aí foi engraçadíssimo, porque uma colega está pesquisando essa questão dos youtubers brasileiros que estão influenciando a linguagem de Portugal, das crianças e adolescentes portugueses. E os portugueses, putos, mas como assim? Estão falando com sotaque brasileiro? Aí a gíria carioca e dos influenciadores e tal. Então, eu acho que a gente... Aí o pessoal brinca assim, é colonização reversa e tal. Mas assim, porque tem, acho que uma consciência geracional, principalmente... quando é Portugal, acho que a coisa fica mais acirrada ainda, né? Então, porque eu pelo menos percebo que há mais uma conscientização em torno, mesmo que de um jeito meio torto, das discussões sobre colonialismo, colonização e tal. Então, acho que a internet, isso é uma hipótese que eu ainda não verifiquei, mas que eu venho pensando, assim, eu acho que as redes sociais, elas pegam muito, assim, também da linguagem acadêmica, de terminologias, né, sei lá, desconstruir, problematizar, a gente for listar, assim, parece que é mais um projeto de pesquisa, mas usa desse jeito o Twitter, assim, né, então eu acho que tem isso, assim, e aí tem essa questão geracional, que as pessoas... ou bem ou mal, elas estão um pouco mais conscientes, pelo menos uma certa núcleo que frequenta a internet, né? Me parece que em alguns momentos tem uma certa consciência sobre isso, e aí isso gera uma tentativa também de retomada, né? Eu me lembro agora quando teve o show da Madonna em Copacabana, a Madonna limpou a camisa brasileira dos bolsominions, ela e Pablo Vittar, então a gente até estava brincando com isso. Aí teve até a chamada da parada LGBT, foi para o pessoal ir de camisa do Brasil. Então toda essa relação com esses símbolos visuais, né, da identidade nacional. Então, acho que tem isso, porque essa busca por uma certa... né, eu não sou especialista em identidade nacional, mas eu vejo muito isso. Assim. E aí tem o fator
internet, né? Porque a gente sabe que o brasileiro foi um dos primeiros a estar presente na internet enquanto público. A gente teve projetos, né, lá do Ministério da Cultura de inserção e inclusão digital. A gente teve o Orkut como o grande palco da inclusão digital brasileira, assim, contando a história, caso, né, para o pessoal mais novinho que não conheceu essas outras redes e tal. Desde a BBS, a gente tem o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. A gente é um dos países que realmente mais passa tempo online, mais produz conteúdo, né? Quando caiu o X, né, o ex-Twitter, né, quando o Xandão lá tirou do ar, a gente teve um dado que era 90% das contas de fãs, de fan accounts, né, que a gente chama, eram administradas por brasileiros. E isso gerou, inclusive, um caos no pessoal que produz conteúdo de fãs. Então a gente até está fazendo um texto agora sobre isso, né, sobre esse acontecimento. Então, assim, a gente tem uma tradição no Brasil de estar presente na internet e de ter também essa questão de ligação com essa, de defesa, né, das nossas coisas, né, tudo acaba virando a Copa de novo, e isso aí foi tradicionalmente também, né, foi utilizado por Getúlio, foi utilizada a televisão, o rádio, enfim, então a gente tem, mas agora eu acho que a internet, ela traz um outro formato também, né, que é esse formato mais ligado a outras práticas, né, mais ligado à questão dos fãs, né, e aí, para entrar especificamente nesse caso do Ainda Estou Aqui, tem a questão de um filme que é contra a ditadura, tem a questão de que no TikTok já faz quase um ano, eu acho, a mais, que tem um pessoal que está resgatando filmes brasileiros e cenas de seriados e produtos audiovisuais brasileiros. E aí isso trouxe a Fernanda Torres muito também para uma nova geração que não conhecia ela, talvez, porque ela está afastada da TV há muito tempo. Então a gente está tendo, assim, o que eu chamo aí de curadoria da memória pelos fãs, que é de trazer, assim, programas antigos, entrevistas antigas, que aí vão sendo recirculadas em um outro contexto. E aí a gente tem um choque de contextos. E aí junta com isso o fato de que, olha, nossa, tem que vingar o Brasil lá de quando a mãe dela perdeu para Gwyneth Paltrow. Então junta uma série de fatores que são emocionais, são das plataformas digitais, são culturais, né, e sociais, assim, e o Brasil sempre teve essa coisa, assim, de comentar, né, quando a gente era criança, a gente voltava para a escola, eu, né, que sou de uma geração mais velha, chegava, vamos comentar o que teve no Tela Quente ontem. Então a gente tinha a Globo como essa grande mídia que ligava o país. Hoje a gente não tem mais isso, porque hoje a gente tem a internet, né? E aí tem que, cruzando isso com os dados de tempo que as pessoas passam online, do celular, da facilidade de eu assistir audiovisual em qualquer lugar, em qualquer espaço. Então, assim, junta uma série de coisas. É muito bacana, muito bacana. Gabriel Divan. Olha, eu quero saber se a Adri tem alguma informação para nós sobre uma das questões que me deixa mais curioso, porque aqui no Brasil já virou moeda corrente, né? Alguém faz alguma coisa, tem aquela coisa, né? Mencionou Brasil, se prepare, eles vão enlouquecer, né? Agora, semana passada, o Grayson Recruitman, aquele que é baterista do Sepultura, divulgou um vídeo maravilhoso. Ele geralmente faz isso nas suas próprias redes, né? Porque ele é um baterista, assim, fora de série. E ele toca canções, ele propõe exercício, ele filma. E aí ele botou o áudio do Cheia de Manias, do Raça Negra, e ele fazendo a bateria, ao vivo. Bom, choveu aqueles comentários assim, né? Dá um CPF pra esse menino, ele é nosso, né? Aí já começa a inventar qual seria o nome dele em português e coisa parecida. Eu acho incrível isso aí, e a gente sabe que em termos de brincadeira, em termos de engajamento de meme, né? Bom, aí é conosco mesmo. Mas eu queria saber qual é o efeito disso para quem é de fora. Porque, por exemplo, na noite gloriosa, né, do Golden Globes, né, tava lá a gente assistindo a premiação e todo mundo torcendo muito, todo mundo vibrando muito, todo mundo falando as coisas que já se tornaram
correntes, né, que é ficar dizendo assim, vou matar essa fulana, ridícula, sei que, sai da frente da Fernanda, aquelas coisas, né, e a pessoal meio que brinca, mas meio que fala sério, né, porque o nível da passionalidade é esse. Daqui a pouco a Fernanda Torres ganhou, e todo mundo sabia, pela tremenda atriz que ela é, que isso poderia ser claramente merecido, mas eu acho que ali ninguém esperava. A comemoração e a euforia foi tanta, que daí começou a surgir qualquer fio da meada, qualquer migalha possível, e aí pelas tantas apareceu a foto dela com a Tilda Swinton. Bom, 3 bilhões de curtidas e comentários e pedidos de casamento e coraçõezinhos nas redes da Tilda Swinton. Essa mulher ou a sua assessoria deve ter olhado e dito assim, que porra é essa? O que diabos aconteceu? Porque ela basicamente tirou uma foto com uma colega que estava lá na solenidade, né? E assim acontece com absolutamente todo mundo, né? Tem essa outra atriz que eu amo, que é a Sarah Paulson, que ela tá numa campanha muito enlouquecida. Ela tá na campanha, né? Pela Fernanda. Não, ela tá numa campanha, ela tá no fandom, assim, nível o 7.2 na escala de Brasil, né? E aí o pessoal já começa a ficar fantasiando em cima, porque ela é uma mulher homossexual, então estão dizendo, olha aí, ó, ela tá querendo, hein, Fernando, não sei o que. Cara, é uma maluquice tão grande, mas... Começa o chip. Não, é chip, é Tinder, e começam a falar essas coisas, olha aí, hein? E aí eu fico pensando assim, como é que isso bate para estes ídolos, né, a partir dessa interação brasileira? Já é uma coisa com a qual as pessoas contam. Porque se tu vai olhar nos fóruns e vai olhar nos topics aí da internet, as pessoas de fora já falam assim, ó, meu Deus do céu, fulano de tal arrumou uma briga com fãs brasileiros de alguma coisa, né? Coitada dela, coitado dele, é melhor se mudar para uma ilha deserta e tudo mais, né? Esses artistas, a gente já teve alguma manifestação sobre isso, aquela coisa assim, canais oficiais do Oscar tem 600 bilhões de likes da Ainda Estou Aqui e menos não sei quanto com dislike de Emília Pérez e tal. A reação oficial por parte dessa galera existe, porque eu nunca vi um gringo desse se pronunciar assim, galera do Brasil, pô, obrigado aí, eu nem sei por que eu tô ganhando tudo isso, mas obrigado. Tem sim alguns casos, assim, teve o cara do... Ai, meu Deus, daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né, que ele ficou odiado, daí aí passaram pro que fazia o papel do irmão dele, aí ele virou, Brasil. Tem muita apropriação que, claro, ela fica num nível que a gente não sabe, tem um lado muito mercadológico, né, porque todos esses likes, né, não querendo ser estraga prazer de ninguém aqui, convertem, né, para a questão das plataformas e como eles ganham dinheiro com isso. Então tem sim. O próprio Bruno Mars, eu acho que o Bruno Mars é o cara que mais usou isso, né? Fez vídeo com camisa do Brasil, caminhando na rua, fez musiquinha, eu cheguei no Brasil, porque tem toda a frase clássica que é Please come to Brazil. Não, eu confesso que eu tinha deletado da cabeça toda essa questão do Bruno Mars, que fez, acho que 14 shows seguidos em São Paulo, né? Uma coisa assim. Sim. E ele andar pra lá e pra cá, né? Falando português e tudo mais. Sim, tem uma outra que é uma... Eu não me lembro o nome agora porque eu tenho uma ex-aluna que estudou muito a questão das fãs de romance. Tem uma autora dessas, tipo Colleen Hoover, mas não é Colleen Hoover, é uma outra que é muito conhecida no Brasil, tá? E que ela começou a twittar falando de novela, né? Então ela entendeu assim a lógica, ou alguém obviamente falou para ela, e aí ela entrou bem na lógica, assim, começou a falar, não, olhem aqui, eu estou trazendo primeiro para os fãs brasileiros a capa do livro traduzido. Então tem alguns artistas, alguns escritores, né? Teve aquela influenciadora lá que começou a ler Machado de Assis, né? E agora depois leu Clarice Lispector, agora ela está assistindo Avenida Brasil. Então tem um pessoal que chega a se mudar, inclusive para o Brasil, desses influenciadores aí de reação, assim. Do Oscar eu não vi nada assim oficial, né, dos canais dele, mas talvez tenha uma diretriz, porque também tem isso, né, tem pessoas que a gente não sabe se é
Tem pessoas que claramente é a pessoa, né, naquela persona que está produzindo aquele conteúdo, e tem pessoas que têm assessorias, né? Então a gente não fica um pouco complexo de distinguir. Mas pensando numa coisa mais geral, assim, né, meu colega Thiago Soares, ele tem uma hipótese interessante que isso vem desde o tempo da colonização, né? Esse encontro com o outro, com o gringo, com o estrangeiro, né? Tem aquele quadro famoso lá, né, do pessoal chegando na Bahia, na Ilha de Santa Cruz. Ele adora fazer essa analogia que tem um caráter assim meio de um certo deslumbramento, mas ao mesmo tempo agora a gente vê que tem essas críticas, né, principalmente com a questão dos memes e uma questão da identidade. Então fica numa coisa meio híbrida em relação a isso. O gringo acenou para o Brasil, a pessoa já ama, mas ao mesmo tempo, se falar mal, não pode falar mal. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, e algumas pessoas se utilizando muito bem, né, desses meios, até estrategicamente, para vender, para comercializar, né? Enfim, o Bruno Mars realmente acho que é o caso mais gritante, porque ele fez esses 1000 shows, aí ele faz vídeo agradecendo aos fãs dele, né? Já a Taylor Swift foi bem mais fria, né? Teve toda aquela discussão, né? Que gerou lá a legislação do negócio da água nos shows. Então, assim, cada um tem meio que um certo jeito de lidar. E aí tem algumas pessoas até que estão dizendo assim, quando começou a dar toda essa treta dos ingressos, né, nos Estados Unidos, de venda de ingresso, a dificuldade, o pessoal começou a dizer, viu, agora vocês entendem como é que a gente se sente no Brasil, a gente não consegue comprar os ingressos, porque isso nunca tinha acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos antes. Então, aí tem gente falando assim, eles estão passando pela primeira vez sendo subalternos, tendo dificuldade de acesso a produtos, né, produtos culturais. Então, assim, é bem complexo, mas que me chamou a atenção mesmo foi essa questão do Bruno Mars, essa escritora que eu realmente me perdi o nome aqui, mas que é uma escritora de romance muito famosa, que depois eu confirmo aqui com o pessoal do grupo de pesquisa e mando para vocês nos comentários. Mas são os que eu lembrei, essa influenciadora aí do Machado de Assis. O pessoal dos livros, os bookstands, né, que eles chamam o pessoal do TikTok, do BookTok, lida muito com essa questão, né, dos estrangeiros, porque tem um nicho aqui no Brasil que é muito grande, claro, lá fora também, mas que aqui é pouquíssimo, ganha uma visibilidade muito pouca, que são esses romances, esses livros de romances e tal, né, tipo, como esse que foi bem famoso agora, mesmo esse da Colleen Hoover, enfim, essas em geral são mulheres, e o consumo é muito feito por mulheres, e é uma coisa que não aparece, é totalmente invisibilizado. Se vocês forem ver, por exemplo, nos dados, sei lá, da Bienal do Livro, a gente vai ter, né, porque vende muito, então tem um consumo que antigamente a gente chamava aí de Júlia, Sabrina, romance de banca, né, que era o chamado assim, e hoje segue vendendo, inclusive em e-book, tem muitas fãs, elas são super organizadas, e hoje, por exemplo, a maioria das editoras que lançam, né, e tem autoras brasileiras também, né, em menor número, mas as editoras que lançam, elas nem têm mais departamento de marketing, elas só usam as fãs. E aí entra também nesse ponto que aí tem autores discutindo, né, sobre isso, assim, até que ponto, né, essa produção de conteúdo é um trabalho de fãs, né, no sentido de um trabalho na plataforma. Então tem todo um debate também sobre isso, que isso não é uma remuneração, enfim, não, é um trabalho gratuito para grandes empresas, sei lá, para Disney, whatever. Tem um cara que se sacrificou, Adriana, pelos nossos pecados. Ele padeceu por nós. O nome dele é Felipe Abal e ele assistiu Emília Pérez. Eu quero saber. Não, assim, quando eu vi as primeiras declarações pinçadas, né, da Carla Sofia Gascon, eu pensei assim, óbvio que os brasileiros vão catar algum podre dessa mona, né? Isso aí era batata. Agora começou a aparecer tanta, eu achei que já tinha virado brincadeira, já tinha virado montagem, assim, de gozação e tal, e de fato não era.
E de fato não era, cara, era uma coleção de muita merda, assim, muito impressionante. E uma coisa que a gente falou muito, né, foi assim, gente, como é que a Netflix não limpou o perfil dessa mulher antes? Ah, pois é. Qualquer um no Brasil teria pensado isso, teria ido lá limpado, já antes, assim. Aí eu fiz uma pergunta pro Felipe que eu vou fazer de novo ao vivo e ele vai responder não só para mim, mas para todos os ouvintes do Vira Casacas aí, around the world, né? Felipe, Emília Pérez é tão desgraçadamente ruim assim? Alternativa A. Emília Pérez está sendo fruto dessa nossa passionalidade completamente endoidada? Alternativa B, ou as duas coisas, alternativa C. É muito engraçado, por causa que eu ia partir disso aí pra minha próxima pergunta aqui pra Adri, porque assim, ó, o Divan pegou, realmente me mandou assim, ó, então vamos gravar sobre tal tema e tal, e daí assim, ó, porque eu não sei se o Emília Pérez é tão ruim, e eu respondi pra ele, é muito ruim. Divan, assim, ó, é um negócio... Eu não vi aí. Meu Deus, assim, é tenebroso, eu prefiro mastigar Bombril do que ter que ver de novo esse filme. Porque ele é de um nível de ruindade, assim, que tu fica constrangido de assistir. Tem um vídeo ótimo, que é da Trixie Mattel e da Katia, né? Eu sempre lembro pelos nomes de drag delas, assim, que elas falam um negócio que é muito certeiro, que é assim, ó, ele não chegou no nível do camp, sabe? Se fosse um negócio tipo assim, olha, tô tirando sarro, ele é ruinzinho mesmo, é pra ser engraçado e tal. Não, ele não é engraçado. Ele não é bom, assim, como musical. Eu não sou fã de musicais, mas assim, ó, é péssimo, porque é o estereótipo do musical ruim que toda pessoa que odeia musical fala. Que é aquele negócio assim, ó, agora vou fazer uma pergunta pra Adriana. Eu digo assim, Adriana, eu tenho uma pergunta, sabe? E daí vai fazendo com o negócio que é falado, assim, que tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Que coisa ridícula, né? O único ponto que é camp, eu acho, é aquela música péssima que todo mundo botou nas redes, que é o negócio do, né, que vai pra fazer questionamento sobre transição e que daí rola o famoso From Penis to Vagina, né? Aquilo assim que é um negócio cômico, aí vira cômico, né? Mas o resto do filme, assim, ele é tenebroso, gente, assim, quanto a qualidade, quanto a direção, e eu acho muito bizarro, porque tudo bem, o Audrey agora ele pega e é um pau no cu, ok, mas aquele O Profeta que ele fez é um filmaço, e eu não sei o que passou pela cabeça dele pra fazer esse filme agora, assim, porque se tu entra no YouTube hoje e bota a Emília Pérez, tu vai ver 1 trilhão de vídeos de gente de todas as nacionalidades possíveis dizendo que ele é o pior filme que já foi indicado ao Oscar. E não é dizer pouco, porque já teve muito filme ruim, né? A gente acabou de falar ali da questão da Gwyneth Paltrow ali, que foi tudo obra do Weinstein lá, né? Pra conseguir pros filmes dele ganhar e tarará, né? O que me leva, então, a minha pergunta agora, fazendo uma ligação aqui, que é essa questão ali que tu tinha trazido antes, da cultura do cancelamento, esse negócio que também eu acho que entra, né, nesses termos que, assim, ó, talvez tenham feito sentido um dia, mas hoje me parece, assim, que é um negócio que qualquer Zezinho que tem 25 seguidores no Instagram diz assim, então agora vão me cancelar, né? Bom, primeiro que tu tem que ser alguém pra ser cancelado, sabe? E segundo que, assim, ó, né, tem todo o negócio do, né, talvez antes, assim, tivesse um lance do, poxa, me expressei mal e o pessoal caiu de pau em cima e agora eu tenho que me virar, né? Agora, a Carla Sofia, né, chega ali e diz assim, eu acho que todo muçulmano tinha que ser expulso, agora meu país tá cheio de gente que eu não gosto, né, ela foi absolutamente terrível, o negócio, estão cancelando. Não, meu amigo, peraí. Se tu fala um troço que é racista, se tu fala um troço que é preconceituoso, tu tem que arcar com as consequências disso aí, sabe? Não é um movimento de internet de que, bom, primeiro, quem achou os podres dela nem foi uma brasileira, né? Foi uma estadunidense que encontrou as coisas dela, que tava torcendo pra Demi Moore. Eu acho que mudou de lado agora, porque, né, ela recebeu tanto amor dos brasileiros por ter encontrado aquilo lá que ela mudou de lado. Mas nem foi um negócio assim de fandom mesmo, tipo, vamos ali, Catária pegou uma picuinha que ela, sei lá, escreveu alguma coisa com uma palavra errada. Não, cara, tem coisas ali, né? Mas assim, Adri,
em quantas anos esse negócio também de fandom e de cultura de cancelamento, de que estão cancelando a Carla Sofia. Mas, poxa, com tudo que foi dito, me parece que é uma questão de, sei lá, civilização, né? Tu pegar e dizer, não, isso aqui você não pode falar. Eu tenho até uma dificuldade, assim, em relação, porque eu não acho que as pessoas são realmente canceladas. Porque se isso realmente acontecesse, né, por exemplo, o Bolsonaro nunca foi cancelado. Então, eu acho que tem linhas tênues do poder, assim. Acho que tem... Aí, sou bem Foucaultiana para pensar isso, assim, porque tem diferentes atravessamentos, né? Primeiro, historicamente, né? A questão do cancelamento, ela vem muito do Black Twitter, do movimento negro, estadunidense, também tem uma coisa muito assim na forma, e também tem muito essa coisa do consumo. Uma coisa que a gente vem falando muito é que que nem antes, acho que o Divan falou do negócio do carnaval, então, ou mesmo lá da Copa no Catar. Eu acho que isso traz muito para a pessoa, né, para o consumidor, para o indivíduo, e tira um papel social, né, que tem o peso de falar uma coisa racista dessas, ou xenofóbica, ou enfim, qualquer outro tipo de preconceito. Então, acho que, para mim, o principal problema do cancelamento, assim, é essa individualização, né? Mas aí a gente vê também que essa individualização, ela se dá em diferentes níveis, né? Até uma aluna minha estava falando, mas se a Carla Gascon fosse um ator branco europeu, será que ela receberia o mesmo número de hates? Não sei, provavelmente não. A maior cancelada, por exemplo, no Brasil, até o presente momento, foi a Carol Conká, né, do Big Brother e tal, uma rapper negra, LGBT, enfim. Então a gente também fica vendo assim a equalização disso, né? E também de dar tanta força, assim, porque na verdade eu acho que o que o cancelamento faz é trazer uma exposição, né? Porque o que acontece? Uma visibilização. Porque a grande diferença, assim, da internet, uma coisa é a pessoa sentar e falar uma coisa no bar, né? A ressonância que vai ter o cara falando, o tiozão fazendo piada no churrasco de domingo, piada racista, xenofóbica, transfóbica, é uma, né? O tiozão postar isso na internet, tu tem um outro alcance. Então, eu acredito que a internet acaba amplificando isso e aí tu fica com os rastros, né? A grande questão, né, dessas construções identitárias de qualquer tipo online é que é totalmente rastreável e editável. Então, essa rastreabilidade que alguns autores vão falar e buscabilidade disso, né, acaba evidenciando determinados comportamentos. Claro que também, né, eu não vou dizer que as pessoas também não podem mudar de opinião, né? Se pegar, sei lá, coisas que eu ou qualquer um de nós falou há 10, 15 anos, talvez não seja algo tão grave assim, não seja crime, mas coisas que talvez a gente se arrependa. Provavelmente. Eu sempre digo, ainda bem que eu fui jovem quando não tinha rede social. Porque então todas as coisas que eu fiz e aprontei, o que eu acho hoje que eu não gostaria, estão lá no passado enterrado. Não tem nem foto. Mas aí também tem uma coisa desses gerenciamentos, né? Se por um lado tu tem o coletivo que vai se mobilizar muito mais, eu vejo o cancelamento muito mais como algo dessa ordem de fazer uma exposição do que de efetivamente, né? Talvez assim, o que a gente vê no pós-cancelamento, né? E a gente vem tentando estudar aqui as fases do cancelamento, né? O cancelamento também como uma espécie de trajetória, uma espécie de jornada. A gente vai ver assim que sempre tem alguns passos que meio que acontecem. Primeiro acham as coisas da pessoa, aí a pessoa diz, né? Quem me conhece sabe, tem até as frases prontas, já aparece de branco, ou vira evangélico, né? No caso lá do jogador de futebol lá, estuprador, enfim. Então tem várias que mudam, assim, diferem um pouco, mas tem algumas coisas que meio que acontecem. Aí perde alguns contratos. Aquela influenciadora que teve uma que foi super cancelada, da Desinchar, acho que é Gabriela, não, como é que é o nome dela?
Agora esqueci, tô ruim dos nomes hoje. Mas, enfim, Pugliese, eu acho, né? E ela foi super cancelada. Tá ok, ela perdeu os contratos, passou, ela fez as desculpas, fez vídeo lá. Ela tá de volta. Ela deu um tempo no Instagram, parou, ficava usando o Instagram do cachorro dela, depois voltou. Então, é muito difícil tu ver um cancelamento efetivo, porque o que tá na rede, apesar dele ter uma materialidade que se volta para nossa vida presencial, né? Não vou falar em vida real, que eu acho muito ruim, para nossa vida presencial, ele não é exatamente uma instituição, ele não tem uma institucionalidade, né? Então, mesmo, por exemplo, em casos que envolvam crime, a pessoa precisa ser, né, ter que judicializar, enfim, ter todo um processo aí que, claro, né, tem essa questão desse gerenciamento da imagem, vai afetar, mas sei lá, né, o que eu tenho visto, você até viu um vídeo esses dias de uma menina falando, olha, Brad Pitt foi acusado lá, né, pela Angelina Jolie, tá aí fazendo filme, enfim, mas claro que aí tem a diferença, né, de quem são as pessoas canceladas. Né? Então, por isso que eu acho complicada essa ideia de cancelamento. Agora, o último cancelamento cabeça aí foi da Maria Rita Kell, né? Psicanalista, etc. As pessoas estão lá xingando, daqui a pouco vai passar. Não sei, é uma hipótese assim, que a gente vem pensando, mas claro que envolve também a questão das plataformas, né? Porque as plataformas, elas não... o fato de que a Carla Gascon falou tudo isso numa plataforma aberta, né? Ou seja, aberto ao público, né? A gente sabe quem é que tá de dono do Twitter. Então, acho que tem tudo isso, assim, né? Eu acho que se questiona muito, assim, as pessoas estão indo lá e cancelando, e se questiona pouco o impacto que essas plataformas têm, porque podia ter deplataformizado ela antes disso, podia... né? E agora a regulação das plataformas que nem saiu, mas estão cada vez diminuindo mais. Vai poder falar ser nazista e falar qualquer coisa criminal. Então, assim, acho que tem pouco esse debate, né? Esse debate fica muito nesse circuito, né, de pessoas, seja jurídico, seja acadêmico e tal, e pouco e fica muito nessa individualização, fulano, aí o grupo que não gosta cancelou. Então eu vejo um pouco nesse sentido. Quando, na verdade, muitas das pessoas estão só expressando, né, nossa, o quanto elas não concordam com aquilo, mas mesmo esse não concordar, mesmo o cancelamento, está favorecendo quem? A plataforma. Então, para mim, assim, eu vejo muito nesse eixo. Perfeito, perfeito. Gabriel Divan. Olha, e tem também aquela coisa que é uma tentativa de aproveitar, né, a discussão para poder dar o seu take, né, porque todo mundo quer um lugar ao sol, né, na internet, né, essa máxima segue valendo de muito antes de haver computadores ou redes ou coisa parecida. Então vem aquelas coisas assim, tá todo mundo empolgado, o recorde de bilheteria no Brasil, né, bilheterias e comentários da crítica especializada, todos favoráveis no exterior, todo mundo recuperando um orgulho e recuperando uma coisa que a gente não pode perder nunca, porque ainda segue pessimamente resolvida, que é a nossa relação com a ditadura militar. A gente não pode esquecer que semana passada, a gente teve conhecimento total, né, do que o Ministério Público tem e do que o Supremo vai julgar em termos de uma nova tentativa de golpe orquestrada por militares de novo. Sim. Sabe? Então, assim, é um filme bom, com atores e atrizes bons, colocando uma temática crucial a partir de um resgate afetivo de um caso que ficou famosíssimo numa época específica, cara. Então, assim, na boa, é sério que você porque tem que achar alguma coisa pra falar de mal, pra tentar comprar na baixa e sabe? É isso mesmo. Olha, a gente lê cada absurdo. Ainda bem que isso aí, né, diante do fenômeno e diante de tudo que tá de aura boa envolvendo esse filme,
O livro que vai ser inclusive a minha dica cultural, né, volta a vender porque ele é um livro de 2014, né, ele está falando na época da Comissão da Verdade, justamente porque foi onde pôde-se ter algum tipo de desfecho oficial para toda essa situação, o Marcelo Rubens Paiva. Cara, é impressionante, né? Então, assim, olha tudo que movimentou salas de cinema, você, como a Adri falou, você resgata toda uma série de produções para uma nova geração de uma das maiores atrizes da história do Brasil, né? E aí começam uns papos assim, ó, um ruidinho lá num canto, assim, não sei o que, Nepo Baby, não sei o que. Ah, cara, faça-me o favor, velho. Faça-me o favor, cara, tu tem 2 atrizes, mãe e filha, que as 2 conseguem ser indicadas a Oscar, velho, sabe? É sério que tu tá com um papo de Nepo Baby do caralho? Bom, primeira coisa. Segundo ponto, velho. Aquele papo assim, ó. Porque logo se vê que a preocupação das pessoas brancas é só com elas mesmas, né? Porque a ditadura não era só isso, é que, ô filha da puta, ninguém disse que a ditadura era só isso. Porra, se o cara vê o filme, e mais do que isso, se o cara lê o livro do Marcelo, tu não vai encontrar nenhuma discussão menosprezando a luta da ditadura. Tu não vai encontrar nenhuma discussão dizendo que eles foram a família que mais sofreu no mundo. Ao contrário, né? É um cara que tem uma marca de vida, de solidariedade e de sofrimento com tudo que aconteceu, né? E com, aliás, muito mais serenidade que qualquer um teria. Eu não teria essa serenidade toda que ele tem. É um livro que em nenhum momento esconde que eles eram de uma família privilegiada, que eles eram de uma família com bens materiais, que eles tinham uma condição de vida muito superior, que eles iam, as crianças todas para uma tal de uma chácara no interior de São Paulo. Basta lembrar que se morava na esquina da praia do Leblon, cara. Ou seja... Nossa. Não há nenhum momento o cara está tentando posar de alguma outra coisa. É uma história da ditadura brasileira recortada a partir de uma família e de um pai que covardemente foi morto, né, com um pisoteio em cima do abdômen, cara. Então, assim, pelo amor de Deus, cara. Eu vou achar aqui um jeito, onde é que eu posso brilhar? E é claro, né, a Adri, como nós é acadêmica, ela sabe que com as novas diretrizes métricas aí, daqui a pouco, né, assim como no Blue Sky, e como era no Twitter, e como em outros lugares, e nos discursos acadêmicos também, daqui a pouco tu falar algo ruim, vai valer mais a pena do que tu se esforçar para falar algo bom, porque o ruim rende polêmica, visualizações, acesso e tudo mais. Então, cara, tentar se colocar na dianteira de algum tipo de vanguarda, ou tentar aparecer por 15 minutos, tentando apontar pontos de crítica que o filme nunca se prestou a enfrentar, a tentar apontar coisas que o filme não quer e não quis dizer, e que o livro também não quer e não quis dizer. Cara, é de uma baixeza, assim, ó. Mas ainda bem que, assim, ó, é desse tamanhinho. O que apareceu desse tipo de coisa é desse tamanhinho, ó, da minha unha, cara. Então, assim, me irrita, e eu admito que consegue me irritar. Mas, ao fim e ao cabo, não tem importância. Não, eu acho também que às vezes a gente, né, e o pessoal do campo progressista também dá muito espaço para esse tipo de reiterismo, porque aí eu vou ter que dizer que é comportamento de hater para se utilizar disso. São 2 coisas. Um é o comportamento de hater, que tem que falar que detesta, tem que falar que não gostou, tem que cavocar pelo em ovo, né? A gente vê isso com qualquer coisa, qualquer produto que ganhe uma certa atora, qualquer coisa que ganhe uma ascensão, as pessoas começam a ir atacar, né? E aí, nesse ponto, a gente vem observando que o comportamento do fã e o comportamento do hater é igual, porque eles vão lá, eles avaliam, eles pegam cena a cena, enfim, eles fazem tudo igual, só que para uma outra chave. E aí tem essa lógica que a gente vem criticando muito nos estudos de plataforma, que é essa lógica da produção de conteúdo. Porque assim, o algoritmo ele vai te notar mais, né? Quanto mais tu tiver comentários, curtidas, compartilhamentos, etc. E para a plataforma, eles estão se lixando se o conteúdo é bom, se é ruim, se é um crime, se não é, se tu tá falando coisas preconceituosas. Eles querem saber das métricas, exatamente isso que tu falaste, Divan. Então, assim, essa metrificação, né, que a gente chama de dataficação, que é esses comparativos, é isso que interessa. Então, é isso que funciona. E aí... tu pode ver que fica tudo igual, né? A gente já sabe, fulaninho foi lá e falou que não tem pessoas negras
no filme, no Ainda Estou Aqui, mas a história não era sobre isso, a história é sobre uma família bem classe média alta, no Rio de Janeiro, no Leblon, que depois tem que mudar para São Paulo. E aí tem esses termos que para mim acabam virando uns chavões, assim, que é privilegiado, todas as discussões que são importantes da ordem do feminismo, do racismo, etc., elas se perdem porque algumas dessas pessoas se usam disso para tentar monetizar isso, no sentido de que elas têm que aparecer para o algoritmo, elas têm que estar sempre, né? Todo mundo que produz conteúdo fala isso. Eu tenho que ter permanência, eu tenho que fazer tantos vídeos por dia, né? Tem entrevistas aí do pessoal que produz conteúdo sobre isso. Então, assim, porque senão o algoritmo não mostra. Então, aí eu acho que realmente tem pessoas que vão para esse lado baixo mesmo, e aí fora quem vai ficar dando opinião, assim, eu tô chamando isso de uma certa nanagolveização, assim, viu alguma coisa, tem que sair correndo e tirar foto na frente do desastre, né? Então, o photoshopar o desastre. Então, eu acho que tem muito isso, assim, e às vezes até pessoas comuns também, né, entram, né, nessa onda, porque ao mesmo tempo que tem essa coletividade, nossa, vamos torcer, que legal, tem esses outros vieses aí que também fazem parte dessa lógica da plataformização. Então, assim, porque isso, na verdade, isso é uma grande ruptura ali com a web que a gente tinha ali nos anos 90, né? Porque antes não era o número de like, não era compartilhamento, enfim, era realmente o conteúdo. Claro que desde lá do tempo dos blogs, aí tinha condomínio de blogs, vocês devem lembrar disso, mas mudou um pouco a lógica com essa constante acompanhamento dessas métricas, e onde esse quantitativo vira o tudo, aí acaba tendo essa lógica. Fora que aí, né, os próprios vieses, né, dessas empresas que vão ter suas escolhas, né, e que vão influenciar, né, quem está por trás dessas grandes empresas. Então tem toda uma lógica. E realmente, em relação a essa questão, né, da ditadura, que o Brasil não se resolveu, mas, ao mesmo tempo, também tem as pessoas que estão lá no TikTok, que estão nas plataformas trazendo coisas, mas eu até hoje fico impressionada, a gente não tem um museu sobre isso, um museu da memória disso. Aqui em São Paulo tem aqui um que tá até para abrir, é uma sala pequena, enfim, que foi do DOPS, até tenho que ir lá. Aquele mas, da Estação da Luz, né? Eu não fui ainda, porque é uns horários bem complicados para ir. E aí, por um outro lado, eu acho que também a internet acaba trazendo essas memórias e trazendo essas discussões, né? Mas às vezes se torna muito cansativo por conta desse atravessamento, né? Aí tem um monte de gente que vai estar defendendo que a gente precisa garantir a nossa soberania digital também, né? De ter outras plataformas que são criadas por nós e que talvez não perpassem por esse tipo de viés. Adri, a gente sempre fala a mesma coisa, assim, quando o papo é bom a gente deixar também com gostinho de quero mais, tá? Mas, Gabriel Divan, a gente tem que ir para as nossas dicas culturais, meu amigo. E dessa vez a gente tem uma coisinha diferente, né? Na verdade, voltando aqui para nós, que é o pessoal do Sindipeto tem um recado antes das nossas dicas culturais. Que tal? Olha, a Adri vai poder tomar um copinho d'água, né? Porque ela dropou conhecimento aqui, então ela deve estar até desidratada, né? De tanta coisa que ela nos lançou. E aí, enquanto isso, vocês que estão nos ouvindo vão ouvir um recadinho da galera Firmeza, ponta firme do Sindipetro, Espírito Santo, e a gente logo volta com as dicas culturais. Olá, Felipe Abal, Gabriel Divan e toda a audiência do Vira Casacas. Aqui quem fala novamente é Héctor Esperandil, diretor de comunicação do Sindipetro Espírito Santo. Estou de volta porque temos um importante assunto a discutir. E esse assunto chama-se preço dos combustíveis. Não é novidade para ninguém que os preços dos combustíveis sofreram reajuste recentemente. Esse, inclusive, foi o tema central da fala do presidente Lula na última segunda-feira, dia 17 de fevereiro, durante um evento do governo federal sobre a retomada da indústria naval brasileira. Um setor que, diga-se de passagem, deve gerar mais de 44 mil empregos, e é uma pauta antiga dos petroleiros na retomada de conteúdo local da produção nacional. Pois bem,
Durante todo o governo Bolsonaro, denunciamos que os combustíveis estavam caros e o principal culpado era o PPI. O PPI acabou. E agora? Qual o motivo para essa alta dos combustíveis? Antes de responder, é importante destacar que em todo o ano de 2024 a Petrobras realizou apenas um reajuste nos preços dos combustíveis, em 8 de julho. Desde então, os aumentos têm sido promovidos exclusivamente pelas refinarias privadas. E isso precisa ficar claro para a nossa audiência, pois já refuta o argumento de que a Petrobras continua seguindo o preço de paridade de importação, o que não é verdade. Isso não significa, porém, que a cotação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional não continue influenciando o preço dos combustíveis. Afinal, ainda importamos uma parte de combustíveis refinados e, ao contrário dos primeiros governos Lula e Dilma, o mercado das importadoras de combustíveis se fortaleceu muito nos governos Bolsonaro e Temer, fruto do entreguismo desses dois lesa-pátrias. Ou seja, embora a Petrobras não baseie mais seus preços unicamente nesses indicadores, eles ainda influenciam a composição final. Além disso, um fator que também impacta nos preços dos combustíveis é o aumento do ICMS pelos governos estaduais. Vejam, não vamos cair nesse papo liberal de que imposto não serve para nada. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é capaz de bancar toda a folha da segurança pública. E é óbvio que o aumento dessa alíquota influencia o preço final. O presidente Lula tem razão em pontuar isso, são argumentos reais e, de fato, o governo federal e a Petrobras não têm interferência nesse assunto. Também é verdade que precisamos ter uma conversa séria sobre o papel que realmente cabe à Petrobras para avançar nesse tema. Há 2 pontos cruciais: a recuperação das refinarias que foram privatizadas nos governos anteriores, como a REMAN em Manaus e a RELAM na Bahia, e o retorno ao setor de distribuição, com a retomada da BR Distribuidora e da Liquigás. A venda das refinarias fez com que o Brasil continuasse dependente da importação de 20% a 30% dos conteúdos refinados, o que eleva os custos internos. Isso já mencionei anteriormente, são produtos cotados em dólar. Retomar o controle do refino é um passo fundamental para que o Brasil alcance, enfim, a autossuficiência em derivados, sem depender da importação direta de combustíveis refinados. Além disso, a ausência da Petrobras no setor de distribuição criou distorções significativas no mercado. Muitas pessoas ainda acreditam, por conta das logomarcas da BR Distribuidora nos postos de combustíveis, que esses postos ainda pertencem à Petrobras. O que também precisa ficar claro, eles não pertencem mais à Petrobras. Eles foram privatizados desde 2019 no governo Bolsonaro. Vale lembrar que a Petrobras atuava como uma espécie de âncora nos preços no mercado de combustíveis e gás. Era ela quem garantia o menor preço possível, delimitando uma margem de lucro e obrigando as outras empresas a seguirem essa margem, criando uma concorrência real. O que temos hoje é um oligopólio privado, que mantém as margens de lucro muito superiores às praticadas quando a Petrobras ainda operava no setor. Para se ter uma ideia, o custo da distribuição no botijão de gás é quase 50% do valor final. O ponto central que precisa ser discutido é que a Petrobras deve voltar a ser uma empresa integrada de petróleo, do poço ao posto. O domínio de toda a cadeia produtiva fortalece a estatal, principalmente em tempos de crise, garantindo um maior controle sobre os preços e o abastecimento nacional. É fundamental agir imediatamente para reverter esses 2 processos: a privatização das refinarias e a retirada da Petrobras do setor de distribuição, além de fortalecer a estatal como uma empresa integrada, capaz de atuar de forma soberana e estratégica para o país. Retomar a distribuição da Petrobras é uma reparação que nós devemos fazer em relação a todas as privatizações que foram feitas, principalmente no setor de distribuição em nosso país. Essa é uma discussão difícil, mas ela é muito necessária. E é exatamente isso que nós, do Sindipetro Espírito Santo, e os demais petroleiros ligados à Federação Única dos Petroleiros, estamos pautando. Um abraço a todos.
Voltando aqui então, conforme prometido, as nossas dicas culturais, que são sempre um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa. O melhor lugar para comer a pizza mais deliciosa é onde você quiser, você é o chefe. O Artesão, na verdade, o Léo e a Vani são os chefes, né? A gente finge que é o chefe porque a gente esquenta a pizza. E não só a pizza, como a torta, o café, os toppings, os condimentos, empanada. Olha, tem tanta coisa boa no Artesão. Quem está em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, pode pedir e pode dizer assim, ó, manda o zap nesse final de semana aí, manda o zap já preparando o pedido para você ficar acompanhando o Oscar, torcendo e xingando muito o Norte Global nas redes, tô brincando, ou não, e aí você diz assim, ó, eu escutei Adriana Amaral no Vira Casacas, e aí quem vai pagar a teleentrega não é você, porque essa é a promoção, quem vai pagar a teleentrega é o Gato Trevas. Bom... vamos embora, porque agora a gente vai de dica cultural e as dicas podem ter ou não ter relação com o episódio, elas podem ter ou não ter coligação direta com o tema. A nossa convidada fica por último porque ela vai ilustrando aí algumas dicas, alguma coisa que ela quer dizer. E hoje eu vou começar, Felipe, porque eu já não sei o que eu vou dar de dica, né? Então o senhor me permite que eu inicie, assim, rompendo a certa praxe que temos aqui? Claro, cara, vai em frente. Então vamos lá, porque no verão eu li o livro do Marcelo Rubens Paiva, ainda estou aqui, até para ir na esteira, né, da questão do filme, da euforia, da alegria com o filme, e cara, assim, ó, é bem interessante a forma como o filme recorta, muito mais focado na luta da Eunice, né, da mãe dele lutando pela memória. A interpretação no filme da Fernanda Torres é magistral, né, no sentido de mostrar força em meio à maior de todas as fraquezas, né, cuidar daquela filharada, lidar com a questão do reconhecimento da morte do seu marido, que ficou nebuloso durante muito tempo. Só que o livro ele é uma história a partir da memória do Marcelo, né? Muita gente aí com certeza já conhece o Marcelo Rubens Paiva, né? O Feliz Ano Velho é basicamente um dos clássicos que a gente tem aí, né, de leituras, digamos, jovens, né, no nosso país, muito bacana. E aqui ele conta a história da família dele, mas ele parte de elementos que vão de antes, durante e depois do que aparece no filme. Então é bem legal para você ver certas coisas. Só me permite contar um episódio aqui que eu achei o máximo, né? Que no golpe de 64, o Rubens Paiva foi um dos deputados caçados, né? Porque ele tinha ligação com a esquerda, embora até mesmo haja essa questão frisada no próprio filme, numa das cenas, né? A Eunice diz que ele não era comunista, ele era dos trabalhistas, porque, obviamente, né, o interrogatório está pesando pro lado dela ali e a situação está ficando feia. Bom, ele está ligado com a esquerda comunista, embora não seja exatamente do partido, e aí ele acaba se isolando na embaixada da Iugoslávia, né, durante o golpe. E aí termina que ele vai fazer um exílio na Iugoslávia, né, que estava bastante receptiva para ele, para algumas pessoas do grupo dele. E aí tem um momento que ele vai voltar para a América do Sul, ele vai voltar para Montevidéu. Aí diz que o aeroporto para, né, acho que é em São Paulo, eu acho que é no Rio na época, né, porque a família estava em São Paulo nesse momento. O aeroporto para no Galeão. Aí, como era uma coisa meio arcaica, meio amadora, meio romântica, né, o avião para abastecer e ele fala pro pessoal da tripulação assim, olha, eu só queria dar uma passeada numa loja lá para comprar uns charutos, né? E ele é autorizado a sair do avião e ir até ali o comércio, as lojinhas ali e coisa que tem pelo aeroporto. Ele começa a passear pelo aeroporto, ele começa a olhar para tudo aquilo, ele começa a se sentir em casa de novo, ele começa a ser tomado por uma ideia meio absurda e aí ele não volta para o avião, não pega as malas, não faz mais nada, ele pega um táxi e vai até o outro, vai até o Santos Dumont e aí pega um avião para São Paulo e volta para a família. E foda-se. Então, ele inventou de romper do próprio exílio, né? É uma coisa muito engraçada. Cara, o livro é cheio de passagens, assim, de memórias bem particulares do Marcelo, coisa da vida dele, coisa sobre a mãe dele que não aparece necessariamente no filme, porque a relação da mãe com ele, quando ele foi adolescente e depois adulto, ela já não aparece no filme, né, cara? Mas é um barato de ler também, né? Essa personagem magnífica que ele constrói, que não era necessariamente a mais carinhosa das mulheres, mas era uma pessoa extremamente admirável, cara. Então, vale a pena dar uma lida no livro até para manter o hype do bem, né, em relação ao filme. Essa é a minha dica.
Maravilha, Divan, maravilha. Eu vou dar aqui 2 dicas também. Eu fiquei pensando no que eu sou fã, né, cara? E eu acho que eu já dei essa dica anteriormente, mas vá que alguém, assim, não tenha pego e agora vai dar vontade, cara. Que é o livro dos quadrinhos, né, da graphic novel do Corvo, cara. Eu sou muito fã do filme do Corvo. Outro dia eu tava ouvindo podcast sobre como é que ele foi feito. Eu fui corrigido até, inclusive, que eu achei que a cena que o Brandon Lee morria era outra, assim. E tem muita influência, né, tanto da HQ, né, da graphic novel, quanto do filme em outros que vieram depois, Matrix, Cavaleiro das Trevas, tudo mais. Então, assim, eu recomendo para quem curte também, nunca leu os quadrinhos, de repente, então fica a dica aqui para pegar, por causa que a história tem uma variação, assim, e mesmo até a escrita dele, né, tem uma história bem bacana também por trás. E a segunda é o seguinte, o filme que mais me chamou a atenção, por enquanto, do Oscar, quanto a roteiro, foi o Conclave. Eu vou começar a ler o livro e faço de novo convite para quem quiser ler comigo também. Então, porque se o roteiro ficou legal, é porque o livro provavelmente é bacana também. Então, vou ir atrás aqui, vou ler o livro. Quem quiser me acompanhar na leitura agora nessa semana, até chegar o dia do Oscar, vem aqui comigo. Adriana, dê dicas aqui para os nossos ouvintes agora, né? O que tem de bacana? De novo, né? Não precisa ser relacionado com o episódio, além do teu livro que está por vir, né? O que eles devem ler? Tem um livro muito legal, que é o Modos de Experienciar a Música Pop em Cuba, do meu colega Thiago Soares, tá? Eu vou deixar o link com vocês, porque ele está já disponível gratuito para baixar. Então, é um livro onde ele traz pesquisa que ele fez em Cuba sobre pessoas que são fãs de Lady Gaga, de Madonna, então é bem... E aí tem esses embates, né, políticos aí da questão, toda a questão de Cuba. Acho que é um livro bem diferente, assim, um ensaio muito legal. E eu vou deixar também uma dica, né, que é a nova versão aí da Entrevista com o Vampiro, né? Tem 2 temporadas, acho que no Prime, né? E eu gostei muito dessa adaptação, porque eu fui muito fã de Anne Rice quando era jovem, e eu achei que essa adaptação, ela é diferente do filme, ela traz outros apontamentos, ela muda algumas perspectivas, mas mesmo assim ela mantém o clima ali soturno dos vampiros da Anne Rice. Olha, Adriana, eu sempre digo que eu acho aquele filme dos anos 90 com o Tom Cruise e o Brad Pitt, eu acho mas tão cafona na mesma medida que eu acho legal. eu tô nos 2 picos, nos 2 extremos. Não, eu também. Mas o do Lestat é mais cafona. O segundo que vem, que é o Vampiro Lestat, que veio depois, que morreu aquela cantora lá. Mas assim, eu amo. É brega, mas eu amo. Aí tem uma trilha de new metal. Eu sei que ele é isso. É que pra nós, né, que eu que estudo cultura pop, não existe essa ideia de guilty pleasure. Que tudo é pleasure. Mas... eu concordo. Podem até haver unknown pleasures, mas guilty pleasure não existe. não existe, não tem porque se culpar. Então, assim, mas ele também tá nesse... chega aí pro kit, assim, então, mas eu gosto. Não, mas o que eu ia dizer é que para alguém que vai chorar, que de repente essa adaptação é cultura woke, não sei o quê, acorda. Os caras estavam em New Orleans, Exatamente. Pelo amor de Deus, sabe? Porra, né? Uma pessoa que definitivamente não ia aparecer por lá era o Brad Pitt, né? Mas o Lestat do seriado é um grandíssimo de um gostoso. É maravilhoso. O único problema é que do filme em relação ao seriado é que o Armand caiu muito de qualidade. Isso sim. O Armand caiu de qualidade. Eu vi hoje, inclusive, que vai sair uma nova série aí desse universo da Anne Rice, que vai ser o Talamasca, que vai contar, né, as origens aí dessa instituição, dessa organização Talamasca que monitora os vampiros e as bruxas, então... Olha aí. Adri, muito, muito obrigado por ter topado o nosso convite, obrigado mesmo, foi muito gentil, ficou muito legal, muito interessante.
Volte mais vezes, por favor. Eu falei demais, eu acho, mas assim, é isso, né? Não, isso aí não existe. Mas eu agradeço aqui o convite e foi muito legal. Acho que às vezes também é legal mostrar, assim, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que pesquisa política, mas aí eu fico, né, sempre falo às vezes pro Poutinho, não, mas acaba interseccionando várias coisas aí da cultura, então acho que é muito legal. Legal, Gabriel Divan, vamos só dar um tchau pro pessoal. Vamos dar um tchau e lembrar que domingo agora é macumba pra cara da Demi Moore cair de vez e bota a estatuinha da Gwyneth Paltrow, nunca esqueceremos, de cabeça pra baixo. Aí. Perfeito. Somos homens inocentes. Apesar disso, somos homens normais, né? Tchau, galera. Feito! Tchau.